Vocês que estão aí aguardando nosso episódio, eu vou pedir para vocês, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo e aciona o sininho para a gente poder informar para vocês todas as novidades. Nosso convidado de hoje é médico, especialista em ortopedia, traumatologia e medicina do esporte, com experiência no cuidado de atletas de alta performance. Atualmente, ele é chefe do Departamento Médico do Flamengo e também acompanha a preparação dos atletas do UFC Brasil. Em nosso bate-papo, vamos falar sobre a importância da atividade física para a longevidade, os impactos do sedentarismo, estratégias para prevenir lesões esportivas e como a atividade física influencia a saúde mental. Com vocês, Márcio Tanuri. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é médico ortopedista especializado em medicina do esporte. O nome dele, Márcio Tanuri. Os flamenguistas conhecem. Os outros times não devem gostar muito, mas ele vem aqui para te dar muita informação boa hoje. Tudo bom, meu querido? Tudo bem. Primeiro, obrigado pelo convite e parabéns também pelo sucesso do canal, né, que eu acompanho. Então, acho que é uma ótima oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui, podendo dividir algo ali, né, com vocês e com os telespectadores também, quem nos assiste. E né? precisamos, né, de informação de qualidade. Muito. Com certeza, né? Eu acho que mais do que informação, talvez conhecimento, né? Exatamente. Nós como colegas médicos, né? Então eu lembro que na minha formação a gente falava, né? Quem detinha informação detinha o poder. Hoje é informação universal. Então o que eu vejo, principalmente nos novos profissionais da nossa área, médicos, né? Porque o que eles têm de informação o paciente tem também. E o que eu falo, o que diferencia vocês é a formação. E hoje eu vejo assim, muitos profissionais mal formados, né, pelo sistema, até porque eles sabem que a informação tá ali, é fácil, né, de buscar, mas se você não tiver uma boa formação para você gerenciar essa informação Para e colocar em conectar prática, as informações e virar bom conhecimento. E Então, aí a magia de um professor, de um mestre, ou de uma postura autodidata também. Com certeza. Né? Ou juntando isso tudo. Então, antigamente todo mundo falava, né? A informação, quem tem informação tem poder. Hoje eu digo que não, né? Eu digo que o conhecimento é libertador, né? Então, e poderoso. acho que isso é muito importante, poderoso. né? Boa noite, meu Boa querido. noite. Tudo bom? Boa noite, Márcio. Tudo bom? Ótimo. Márcio, nós vamos começar perguntando o seguinte. Por que você escolheu medicina? Dentro da medicina, a ortopedia. E dentro da ortopedia, a medicina esportiva. Um pouquinho da sua história. Então vamos lá, né? Eu acho que assim, a medicina esportiva, né, talvez seja por ter sido um atleta frustrado, né? Digamos assim, né? Muitos lá têm a mesma história. Eu acho que medicina, eu venho de uma família muito rígida, né? Assim, de uma educação muito rígida, outros tempos, outros momentos. E na verdade, né? Todos lá somos 4 irmãos homens e meus pais funcionários públicos, minha mãe professora do estado, município, não tinha muita opção, né? Tinha que fazer faculdade pública, ou bolsa, enfim. E não muita escolha. Eu inicialmente, então, pensei em fazer educação física, fisioterapia, mas fui vetado em casa, né? Não tinha essa escolha. Não né? tem essa possibilidade. Não, meu pai era assim, se você quer fazer alguma coisa, né, na área humana, é medicina, não existe outra possibilidade. Se é na outra área, então assim, 4 irmãos, né? 2 são engenheiros, um advogado e um médico. Eram as 3 profissões que você podia escolher lá em casa, né? Exatamente, era clássico. Então, acho que teve essa pressão, eu sempre quis trabalhar, né, com pessoas, com saúde, com promoção de saúde, com atividade física, não à toa. Antes da medicina, né, eu tinha essa tendência a fazer ou educação física ou fisioterapia. E aí eu acho que naturalmente dentro da medicina, né, eu me encontrei nessas áreas e
Hoje Você eu até vejo... descobriu, tipo assim, não é que dá para fazer um pouco Com daquilo que eu sonhei. Vou ajudar meu pai, Com certeza. vou agradar ele, mas vou continuar me agradando também e podendo ajudar as pessoas. Com certeza, é o que eu digo. A vida não tem rascunho, né? A gente vai vivendo e vai escrevendo, né? Então não posso, né, dizer, mas hoje eu agradeço, talvez, ao meu pai, né, essa rigidez. Como a minha esposa fala, não, o que você fizesse, tu é um cara que é super ali dedicado, né? Você E ia o que fazer você bem fizesse feito. é fazer bem feito. Eu também acredito, mas a gente não sabe. Então, assim, o que tem é o mundo de hoje, né? A vida como ela é. Exatamente. E fui bem sucedido, então eu tenho que agradecer essa falta de opção, digamos assim. Essa imposição afetiva. Que acabou me trazendo, né? Uma pessoa realizada. Sou realizado profissionalmente, enfim, pessoalmente. Então, assim, como eu falo, a gente não sabe o que aconteceria, né? Mas essa foi minha história e eu acho que é aí por isso que naturalmente fui indo para essa parte. Eu, como poucos, né? Eu entrei na faculdade sabendo que queria fazer medicina do esporte. Ah, já sabendo? Já sabendo. Tá. Então, assim, a grande maioria entra achando que vai fazer uma coisa e sai fazendo outra, porque eu acho que são as experiências vividas. Às vezes você tem uma experiência com um professor de uma disciplina, de uma área, né? Que te abraça, que você tem empatia e muda o que você queria fazer inicialmente, né? Mas eu não, fui muito com esse foco. Nenhum eu já tinha... professor tirou você do prumo. Não conseguiu. Então, assim, fiz muitas amizades, né? Com professores que eu falo até hoje, mas eu tinha muito esse foco. E já comecei no fim da faculdade a estagiar na área, enfim. Então, desde então... atuo nisso aí. Mas Só junto foi já crescer. tinha entrado a ortopedia ou só a medicina do esporte? Olha, eu queria trabalhar com esporte, né? Boa pergunta que você falou, fato. Porque pode uma coisa sem a outra e o ideal é que seja junto. Seja junto, que ia ser maravilhoso. Ótima a sua pergunta, né? Porque a única dúvida que eu tinha era se eu fazia ortopedia ou endocrinologia. Eu gostava das duas áreas, né? E uma não tem nada a ver com a outra, e as duas têm relação, né? Com o metabolismo, né? Com o esporte, com o trauma. Então, assim, foi uma escolha difícil nesse momento. E como eu queria... Eu, por exemplo, no Flamengo, esse ano eu fiz 22 anos que eu tô lá, né? Então vamos... 22 anos, CLT, ininterruptos, né? Então, o que eu digo, é uma carreira, a jornada não tá emprego. 6x1, tá 6x6. Não, lá é 24/7, não tem essa, né? Ainda mais para mim. Então, eu ali no mercado eu via, né, que ainda não tinha, hoje tem esse entendimento, né, mas muito ali na época o médico do esporte, 90% era um ortopedista, né, o mercado absorvia mais, então foi uma escolha que também impactou nesse meu desejo. E eu falei, eu acho que talvez na ortopedia, que eu também gostava, das duas tinha dúvida, eu acho que vai ser mais fácil eu entrar na área e depois eu posso me especializar, que foi o que eu fiz, né? Buscando especialização em medicina do esporte, fisiologia do exercício, e acaba que você vê muito dessa parte metabólica também, e foi o que completou minha formação. E não deixa de ser uma especialidade absolutamente clínica. Com certeza, com As certeza. pessoas acham assim, ortopedista, né? Me lembro que na época da faculdade, ortopedista é marceneiro. Eu olhava aquilo e falei, gente, mas tem todo um metabolismo ósseo, de recuperação, tem a parte hormonal, por isso a osteoporose na menopausa. Quer dizer, tanta coisa, a pessoa reduzir isso... Olha, era preconceituosíssimo. Muito. Na minha época, por exemplo, o nome já diz, né? A residência era em ortopedia e traumatologia. Então, digamos assim, ortopedia era área clínica e traumatologia cirúrgica. Então, é uma especialidade que, por si só, é clínica e cirúrgica. Exatamente. Na própria definição, né? Exatamente. Com certeza. E, como você fala, né? Parece ali que quem buscava especialização em ortopedia e não queria ser um cirurgião... Era até um demérito pejorativo, como você falou, na minha época de residência, 22 anos atrás, né? 22 não, 25, né? Porque é 22 que eu me formei. Então, tinha muito isso realmente. E hoje, por isso que a gente vê muitos erros, porque, como você falou, é um metabolismo. Eu não trato a doença, eu tenho que tratar o doente. Então, às vezes, a doença, né? Óssea, articular, pode ser vítima e não vilã. Então, você tem que entender o metabolismo, às vezes, como você falou, né? Hoje eu vejo muito, fazer uma analogia, mas como é bom você ter o conhecimento. Está na moda, dieta cetogênica, né? Então, por exemplo, dieta cetogênica diminui a densidade óssea. Então, para uma pessoa... Mesmo? Que legal. Então, o aumento do cortisol diminui a densidade óssea. Então, se eu
tem uma pessoa que tem osteopenia e eu vou fazer esse tipo de dieta, não é benéfico, é maléfico. Eu vou aumentar a osteoporose. Por isso que eu digo nunca como é ninguém falou importante isso. você Com entender. certeza. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que eu tenho problemas, é um inflamado crônico, né? E eu não estabilizo isso e faço uma cirurgia, por exemplo, de prótese, que é uma cirurgia muito grande, eu sempre brinco, né? Operar é fácil, ficar bom que é difícil. Então, Não complicar que é difícil. então, onde eu preciso de muito reparo tecidual e essa pessoa não tem essa capacidade, isso tende a ter um resultado ruim. E o cirurgião não conseguia enxergar essa parte clínica também. Exatamente. Né? Como Até se hoje é não mais fosse difícil. dele. Ou não falasse, o clínico e o cirurgião E se tem falam. uma relação direta, né? Como eu estou mostrando, Total. né? Por Para exemplo, você você ter bons vai- resultados. Um paciente diabético, ele tem que ir muito equilibrado para uma cirurgia. Mas muito equilibrado. Não é equilibrado assim uma semana. Ele tem que ter pelo menos um mês. É isso que Tudo eu... Estabilidade direitinho. total. né? Óbvio, é isso que eu tento explicar para as pessoas. Primeiro que o ser humano não foi feito, né, para ser operado, né? Mas a ciência chegou e criou soluções, né? Então você tem que entender que isso é um ato, né, que sai um pouco da natureza humana. verdade. Então isso requer uma demanda, né, de reparo tecidual, de reconstituição de tecido, de processo inflamatório. Vou dar um exemplo. Hoje nós temos outro conhecimento metabólico. Eu acho isso que diferencia e muito ali, né, dos profissionais mais antigos não entende isso. O próprio anti-inflamatório. O anti-inflamatório ele diminui a inflamação e a gente precisa da inflamação para ter reparo tecidual, para ter hipertrofia. Então, assim, usa-se isso muito pós-operatório e você, consequentemente, eu estou diminuindo o reparo tecidual, eu estou prejudicando esse meu reparo tecidual, porque eu preciso de macrófagos, né, de fatores ali inflamatórios, para depois eu ter reparo tecidual, por exemplo. Então, olha como é que as coisas estão conectadas, ligadas, Como a e gente eu acho está que você tem tendo que ter que esse mudar entendimento. o ponto de vista, né? A vida Aquilo mudou, era né? a vida Eu mudou, brinco... O conhecimento está sendo esclarecido. Bia, eu chegando. brinco o seguinte, né? As doenças crônicas normalmente são ali decorrentes do teu estilo de vida, fato, né? E a nossa sociedade vem mudando, é óbvio que as doenças vêm mudando. Eu até brinco, né? Aqui na Barra da Tijuca, no bairro que a gente está aqui, né? Para quem não sabe, né? Que está assistindo a gente. Eu me mudei para cá em 86, né? As ruas eram de terra onde eu Nossa. morava. Exatamente. É um deserto, Com né? certeza, eu até brinco, eu falo, pô, nessa época que eu vim pra cá, se eu quisesse, a Avenida das Américas era mão dupla, né? E Isso. eu falei, se eu quisesse atravessar as Américas de olho fechado, qualquer hora do dia eu fazia isso. Hoje, se eu fizer isso, eu morro atropelado. Então, olha só como é que muda, né? A vida, o estilo, tudo. E as doenças vão mudando em relação a isso também. Inclusive, doenças ortopédicas, que hoje eu vejo muito mais do que há 10 anos atrás. Por exemplo, tendinopatia do glúteo mínimo, né? Do glúteo médio. Tendinopatia do glúteo médio. mínimo médio e mínimo. Porque são estabilizadores da pelve. E quando você faz ali posterior, quatro apoio, outras coisas, você está trabalhando o glúteo máximo, né? o músculo do bumbum. O maior. O maior, que é o que maior, aparece. isso. Esses não. E você hoje trabalha sentado, dirige, né? Vai andando de carro ou no ônibus para o trabalho, e aí, de repente, agora essa pessoa quer colocar como hobby, estilo de vida, uma corrida. E aí o estabilizador não é trabalhado. Se você estiver numa musculação na academia, você isola o músculo, isola que, ou seja, não está usando no movimento, e aí quando você começa a precisar dele no movimento, é um músculo pouco utilizado. Então isso hoje é endêmico no consultório. Vejo muita lesão, né, de tendinopatia de glúteo médio, de trato iliotibial, coisas que há 10 anos atrás não via, por exemplo. Então É muda interessante você muito. estar falando isso, que eu tô fazendo musculação com um professor muito bom, levei tempo a achar, que é o Thales. E ele trabalhou esses músculos, porque eu falei assim, nossa, tá doendo minha bunda. Aí ele falou, não, a gente não tá mais trabalhando, tá trabalhando o médio e o mínimo. Aí eu falei assim, mas isso existe? Eu nem sabia que esse troço tava na minha bunda. Ele falou, pois é, tá doendo. E ele ainda falou pra mim, não tome relaxante muscular, não tome, a dor vai passar. Por favor, senão você vai relaxar uma coisa que a gente está tentando desenvolver. E não só isso, né? Como a gente falou, né? Quando eu brinco, né? Quando você está treinando, você não está condicionando nada, né? Você está criando um problema para o teu corpo.
E o teu corpo traz as soluções. As soluções para o problema que você criou são as adaptações metabólicas, né? Então, por exemplo, você gerou uma sobrecarga ali no teu músculo, então ele fala, pô, vou ter que fazer um reparo tecidual para que, se essa louca fizer isso de novo, você botar. Daí que vem a hipertrofia. E aí você tem essa dor, né, muscular tardia, que é algo, né, não digo que normal é um sinal, mas esperado. Aí toma um anti-inflamatório. O anti-inflamatório diminui o aporte sanguíneo, vasoconstritor, eu pioro esse reparo tecidual. É um inibidor da hipertrofia, por exemplo. Perfeito. Então, assim, se eu trouxer a solução que o meu corpo traria, eu estou tirando o objetivo, de chegar no objetivo que você queria. E você está falando uma coisa, eu melhorei muito da coluna. Óbvio. Muito. Assim, e eu cheguei a fazer eu tenho uma prótese em C5, C6, porque eu escrevia muito deitada, uma maluquice, né? E aí, há muito tempo atrás, me travou, tive que fazer uma prótese. Isso é um outro problema que hoje é endêmico. Então, por exemplo, né, fraqueza de estabilizador da escápula, porque hoje em dia todo mundo trabalha sem dor, ou seja, então você tem que fazer extensão do pescoço, e as pessoas, principalmente, né, com celular. Com celular. Então, isso eu tenho pego direto. Então... Isso foi até antes, na época eu não tinha nem tanto celular, mas foi uma coisa que eu vi de postura. Ergonomia, sim. Né? Você era bem jovem. Mas hoje, por exemplo, mesmo assim eu tinha muita dor, mesmo depois da cirurgia, muita dor. Agora, fazendo certinho, não tenho dor. Movimento é vida, né? Então, assim, o corpo foi feito para ser movimentado. Então, hoje outro conceito. Todos os músculos, né? Porque a gente sempre, eu vejo na academia muita gente trabalhando os mesmos músculos. Aí eu olho pro personagem e falo, não olhe, tá errado. Não é que esteja errado, né? Mas isso, né? Ele está certo o que ele está falando, mas aqui, para as pessoas, não é que esteja errado, mas você entra numa monotonia de carga, que a gente chama, né? Então, vira um treino de manutenção. Você dá o mesmo estímulo, teu músculo já está preparado, aquela mesma carga. Aí fala, então não funciona de nada. Não, como eu já disse, é um treino de manutenção. Se você parar, você descondiciona. Você simplesmente não está tendo aquisição, não está tendo músculos importantes do organismo. Sim, se existe aquele músculo, ele tem uma função. Por exemplo, né, nós somos bípedes, né? Então, assim, nós temos músculos estabilizadores, né, que são feitos para isso. E quando você entra numa máquina, né, que você fica parado e isola o músculo e não se preocupa com o movimento, eu estou desativando toda essa musculatura que deveria estar ativando, e é o que você usa no dia a dia. Então, por exemplo, hoje mudou muito o conceito em relação a isso, ao treinamento, né? Particularmente do que eu acredito, eu não gosto, que as pessoas acham que treino de força é sinônimo de máquina de academia, são coisas diferentes. Essa é uma das maneiras. Eu gosto muito mais, né, de um treino funcional, né? Eu sempre brinco que quem se preocupa com o músculo, muitas vezes, né, esquece do movimento. Exatamente. Quem se preocupa com o movimento não tem como se esquecer do músculo, porque ele vai estar lá atuando, né, no movimento. Tem que ter uma harmonia entre com certeza. Então, assim, hoje o treino funcional, né, que as pessoas acham que treino funcional é trabalhar com borrachinha ou com bola. Eu digo, funcional é porque aquele exercício que você está fazendo tem uma função na tua prática diária, quer seja no teu dia a dia, no teu esporte, né, consequentemente, para melhorar a tua mobilidade, a tua estabilidade articular, que é o que você vai perdendo com o envelhecimento. Então, consequentemente, melhorando a tua qualidade de vida. Eu adoro um elásticozinho. E você também consegue levar, viajar, eu falo isso, né? Para tudo que é lugar e não precisa. Atendo muitos pacientes, né, que tem sempre uma justificativa, não né? Tem tempo. Viajo muito, eu também. Toda semana estão falando, cara, hoje tem coisas ali que você leva borrachinha, então você faz ali seu exercício. Não, e é uma coisa que relaxa, trabalha. Eu, por exemplo, essa parte aqui, eu uso muito um elásticozinho para trabalhar essa parte aqui. E é uma diferença. Como eu falei, estabilizador de escápula, que você estabiliza, melhora essa dor que você precisa para não sobrecarregar ali, né? Então, assim, mudou esse conceito. Aqui no Brasil ainda muitas pessoas não têm esse entendimento, né? O Brasil é o segundo país em número de academia, só perde para os Estados Unidos. E, ou seja, essas academias têm esse conceito de máquina, que isso foi criado lá nos Estados Unidos, as pessoas têm que entender o porquê, né? Há 50 anos atrás, porque a mão de obra lá é cara, o personal não tinha. Então, assim, eles criaram uma solução onde a pessoa pudesse, né, treinar sozinha de uma maneira que seja muito difícil se machucar, até para você não ter um processo que lá, né, tem uma lei rígida em relação a isso. Então, com as máquinas, você vê que, assim, na máquina é quase impossível você ver alguém se machucando, a não ser que
Quando o cara tá fazendo aquelas loucuras, botando mais carga do que suporta, querendo inventar, fazer de uma outra maneira que não é, porque você estabiliza tudo, trabalha só o músculo, ou seja, dificilmente você machuca. Mas isso, eu não estou tratando os desequilíbrios, eu não estou trabalhando de maneira dinâmica. Vou dar um exemplo. Se eu estou sentado, né, fazendo uma cadeira extensora, sem o apoio do pé no chão, com minha pelve estabilizada, minha coluna, isolei o meu quadríceps, sem trabalhar o bíceps, qual é o esporte que isso acontece? Que eu isolo ali um músculo sem trabalhar o movimento na tua vida? Não existe isso. Então, a simulação de uma coisa... Eu acho que o conceito mudou, com certeza. Né? E isso eu acho muito importante. Mas e tem trabalhar mudado. a flexibilidade, né? As articulações, eu noto isso, assim... Meu personal sempre faz essa coisa. Faz uns 20 minutos só dos elásticos, das bolas. Eu adoro. Você sente... Tipo, eu não tenho uma dor articular. Óbvio, eu, por exemplo... Pela idade era para ter. Tem gente que fala assim, outro dia eu estava fazendo um alongamento lá, que ele mandou uma posição, passou um homem e falou assim, se eu fizer essa merda eu não levanto. E o cara assim, eu falei, devia fazer. Mas, Márcio, uma coisa que é muito importante, assim, que eu queria que, se você puder explicar, que às vezes a gente está na academia, eu sempre tive esse cuidado de fazer um alongamento. Às vezes eu levo 20 minutos no alongamento para depois ir pro exercício. E a gente vê na academia, a pessoa chega da rua, já pega na máquina, vai. Isso é perigoso, não é? Olha, a questão do alongamento, né? Não queria entender isso, Sim, assim. Então, primeiro de tudo, né? Eu achei até que você ia perguntar, o bom é fazer antes e depois? Isso também ainda tem isso também. Tá, exatamente. Então, assim, não tem consenso. E o alongamento, o que é o consenso? O que eu acredito, né? Do alongamento ativo, não o passivo. O que é a diferença, né? O alongamento, para as pessoas entenderem. O alongamento passivo é quando alguém está te alongando, você tem aquela sensação de relaxamento, né? Mas parou, volta ao lugar. Então, o que é o alongamento ativo? Você vai alongando, né? E aí você faz ali uma contração excêntrica, ou seja, vai alongando, contraindo. E é isso que, na verdade, né, alonga e prepara a tua musculatura para isso. Então, dito isso, né, esse tipo de alongamento excêntrico, ativo, seria uma ótima estratégia, eu gosto, para começar o movimento, né, não no fim. Mas a máquina, como você falou, né? Como você não trabalha a mobilidade, você não trabalha, né, músculos agonistas, antagonistas, isso talvez tenha menos sentido, né? Então, talvez o que ele busque é um aquecimento, né, fazer mais repetições com uma carga menor, para você, uma preparação ali para o exercício, e que também é válida. Eu acho, né, como eu falei assim, não é o tipo de exercício que eu acredito como sendo melhor, mas para esse tipo de exercício, talvez o melhor como aquecimento, digamos assim, né, seja ele executar com cargas mais leves, preparando o músculo, né, dele para aquele movimento e com cargas mais pesadas. Não, mas faz diferença. E como é que você chegou no Flamengo? Vamos lá. Eu cheguei pequenininha, por causa do meu pai. Então, é uma história, né? É paixão antiga? Olha, foi algo desejado? Você foi algo desejado, atleta. Sim, foi algo desejado, e eu me sinto assim realizado, porque hoje, nos dias de hoje, é até muito difícil. Como eu falei, eu tenho 22 anos, né? Você numa empresa, eu comecei como estagiário, então foi assim que começou, né? Depois ali fui para as categorias de base. Trabalhei no esporte olímpico durante minha residência, porque não ali o horário com o futebol não batia. Voltei para o futebol de base, fui para o futebol profissional, virei chefe do departamento médico do futebol profissional e depois virei gerente do departamento todo de performance e saúde, né, de alto rendimento. De tudo? De tudo. Inclui do departamento tudo? Inclui tudo, né? O basquete, não, só futebol que inclui, eu digo, departamento de performance, de saúde e alto rendimento, né, que a gente chama a preparação física, a fisiologia, a nutrição, fisioterapeuta. Sim, a equipe interdisciplinar ali toda. A equipe da preparação. Isso. Então, hoje eu sou o gerente, né, de toda essa área. E como começou, que você falou, né? Eu era flamenguista. Não é mais, Márcio? Não, eu sou ainda mais que nunca. Eu digo era na época, né?
E É tinha porque você teve uma sorte do cacete, né, cara? Não, muito porque esforço. assim, Não, no sentido, porque às vezes o profissional da área do esporte, né, psicólogo do esporte, enfim, às vezes, porra, eu torço pelo Flamengo, mas a chance que eu tive de vaga foi no Vasco, foi no Botafogo, né? Você então teve isso aí, as duas coisas juntas. Eu Vamos, amo o né? Flamengo e Vamos. a Eu- oportunidade de estar lá trabalhando no que eu gosto. Sim, eu entendi o que você falou, né? Eu não digo sorte, mas eu acho que tem outros fatores que não dependem só de você, com certeza, né? Então me sinto uma pessoa abençoada, com certeza eu acho que Deus me colocou em lugares, né? Por algum motivo, porque óbvio que eu fiz minha parte, como a Bia falou, Claro, ainda claro. faço, mas conheço muitos que fizeram e não conseguiram, exatamente. mas não vejo isso como sorte, né? Eu vejo isso como bênção. Até porque eu digo, se você estiver em casa dormindo, a sorte não vem. Só vem pra Exatamente. dar Não nada, né? bate na Exatamente. Mas Não às bate. vezes eu concordo Boa com prova. você, sim, tá? Boa sorte, não. E o meu caso até é mais ou menos o que você falou, por um acaso, porque eu tinha tido, né, uma situação, uma proposta, né, na época para ir para o Vasco. E também, né, tive ali para o Tio Sam na época, que era um time profissional de futsal aqui no Rio, né? Na época, o futebol de salão, né? Que era o nome na minha época, era algo forte. E para o Vasco era categoria de base, né? E para o Tio Sam seria o profissional, mas eu queria Flamengo, porque eu era flamenguista, né? Porque eu achava ali tudo isso. Tava ali vindo as E oportunidades. Deixei ele em aberto, né? Se eu não conseguisse o Flamengo, teria uma chance real de eu ter ido para um dos dois, né? Porque isso tem que ser profissional. Então eu me sinto realizado quando você falou, né? Não sorte, mas talvez abençoado, né? Porque consegui. Tinha essas outras oportunidades, eu fiquei tentando ali no Flamengo e aí consegui um estágio lá na Mengolândia, lembro como se fosse hoje, lá em São João de Meriti, né? No Pré-Mirim. Mengolândia. E você morava onde? Eu, na época, morava na Barra. Então, era 1h30, né? Quando, na verdade, né, me ofereceram isso, acho que era para eu dizer não, né? Porque eu até imaginava que era na Gávea, né? O TFT, com toda honestidade, quando a pessoa que estava lá me disse, ó, tem uma vaga de estagiário, mas para o Pré-Mirim, lá em São João de Meriti. Então, pelo que era, eu tenho certeza, né? Que ele falou isso para quem tivesse e não vai aceitar. E eu falei, ok, quando é que eu posso começar, né? Isso é tudo que eu mais sonhei, né? Então começou lá e fui ali. Por isso que eu me sinto realizado conhecendo o Pré-Mirim. Tem que ter o sacrifício pra gente chegar à beleza depois. Então, eu fui subindo degrau a degrau e até o que eu brinco. Então, para mim, ali não é um emprego, né? Foi uma construção benção de uma carreira, né? Eu acho, né? Onde eu passei. Todo o processo do sucesso. Você construiu a sua história ali junto. Então, por isso que muitos me perguntam e falam, né? Todo ano eu tenho convite de 2, 3 clubes, né? Isso é verdadeiro, me sinto realizado, porque tiveram clubes ali que o presidente ligou para o meu presidente, né, para perguntar se poderia me fazer uma proposta, né, porque eu falei, não falo antes de você falar com o presidente, com o meu diretor de futebol, né, não acho ético. Então, assim, eu como médico, né, ter isso, eu me sinto realizado, com certeza, né, mas todo mundo pergunta, você saindo do Flamengo, você iria para outro clube? Eu acho que aqui no Brasil é difícil, né? Depois de 22 anos, meu querido. Eu tenho uma imagem, né, relacionada a isso. Eu tenho um trabalho, como eu falei, comecei estagiário. Para mim é algo ali que também virou passional de uma outra maneira, né? Por mais ali que o torcedor seja passional, para a gente ali é trabalho. Mas é óbvio que você cria ali uma história, né? É difícil. Eu falo assim, a única hipótese, eu afirmo isso, vai estar no ar, né? Gravado, né? Eu estou me preparando para parar já há 22 anos. Há 22 anos. Há 22 anos que você vem se preparando. Exatamente. Então, eu falo, a única hipótese de eu trabalhar em outro clube aqui no Brasil, né? Fora o Flamengo, é se eu fosse mandado embora de uma maneira ali, talvez ali não honrosa, né? Tipo, de alguma coisa que tivesse acontecido. Uma coisa não natural. Não natural, ou alguma falta de respeito, né? Por pessoas, ou enfim. Tirando isso, eu dificilmente, né? Porque eu tenho uma história, você quer um carinho. Findar o ciclo, né? Meus filhos são rubro-negros, né? Participam disso comigo. Então, assim, eu acho que a gente construiu algo ali que hoje as pessoas não respeitam isso, eu vejo, né? Tudo muito fugaz, né? As pessoas, ou seja, se vendem ali. Eu já tive propostas ali para receber 3, 4 vezes mais do que eu recebo no clube, né? Meu presidente sabe disso. Se ele tiver assistido, ele sabe, né? Então, assim, mas não é só isso.
né? Então, eu acho que é muito difícil. Por exemplo, eu acho que hoje a maior dificuldade, né, se isso acontecesse, que eu acho que não vai acontecer, Também acho que não. seria explicar isso para meus filhos. Então, eles estão flamenguistas, estão doentes, então assim, como assim? meu filho diz que quer ser jogador, que quer que eu seja o médico dele, então que eu bacana. acho que ia ser muito difícil eu explicar isso em casa para eles, né? Mas uma coisa que eu tava vendo nas suas redes, eu achei bem interessante, que a nossa vida é uma vida bem corrida, né? Eu e Bia, né, hoje a Bia não atende, mas assim, eu me divido consultório, palestra, e a gente corre para um lado, corre para o outro, e você deve ser 1000 vezes pior isso. Mas uma coisa que eu achei, assim, admirável, a proporção enquanto médico, enquanto profissional que você veio trazendo essa trajetória bonita na sua vida, no Flamengo, mas o amor, eu acho que do seu ofício é muito maior. Mas uma coisa que me encantou muito é que, além de médico, e quando a gente fala em ortopedista, parece que a gente, né, a Bia já até falou no início, parece que é separado da medicina. E me encantou muito quando você fala do seu tempo com seus filhos ali. E eu achei isso, assim, muito bacana, porque no mundo de hoje, e a correria que você tem, você trazer esse alerta para os pais. E isso, para mim, foi o ponto principal ali nas suas redes que me marcou isso. Né? Essa qualidade que, quando você está com eles, é a qualidade inteira ali. Como que você consegue se dividir nisso daí? Vida, prioridades na sua vida. Vamos lá, né? Ótima pergunta. Quantos filhos né? você tem, mano? Dois meninos. Não, um menino e uma menina. Menino. E realmente, quando a gente tem filho, a tua vida muda, né? Todo mundo falava isso pra mim, eu não acreditava. Eu falava, não, só quando você tiver, pra você entender, e é verdade mesmo, né? Eu digo que, assim, a vida é cíclica e tem sempre que alguém ali, né, quebrar ali, né, certas coisas. Então, por exemplo, foram épocas diferentes, momentos diferentes. Eu sou extremamente grato e agradecido aos meus pais, né? Se não fossem eles, talvez, né, a rigidez que foi ali comigo, vindo de um ambiente assim muito rígido, né? Talvez não tivesse vencido na vida e poder ter isso com meus filhos, né? Então, o que eu falo? Sou grato, mas eu tento fazer uma maneira completamente diferente. Então, assim, eu tenho essas feridas que eu tenho, né, da minha infância, adolescência. Meus pais foram muito ausentes. 4 filhos, eu entendo, né? Hoje que eu com filhos... Com 2! Ou seja, funcionários públicos, né? A gente veio da Zona Norte, enfim. Então, meu pai e minha mãe saíam de manhã, só chegava à noite. A gente era muito lá, então sentia aquela coisa... Um ter que ajudar o outro. Por exemplo, nunca ouvi dos meus pais, por exemplo, meu pai dá um beijo e fala, eu te amo. Eu falo isso todo dia para meus filhos, né? Então são coisas ali que, por exemplo, trabalho muito, eu chego em casa, quando eu chego, eu praticamente não atendo o celular, eu nem vejo, né? Então, por exemplo, o que eu falo isso para minha esposa, eu falo, trabalho o tempo todo, eu chego em casa, aí fico aqui no telefone, antes eu fazia isso, né? Resolvendo... Meu filho fala, meu pai é um M, né? Porque fica fora quando chega ali, então assim... Não tá dentro de casa. Eu falo, ok, quando eu tô aqui, eu tento ter momento de qualidade, né? Eu até brinco com minha mulher, muito parceira minha, né? Eu acho que tem que ser assim na criação. Lá em casa a gente tomou essa decisão, eu sou o provedor, ela é o sustentáculo da casa, né? Então, assim, foi algo muito conversado que eu me arrependo zero, né? Porque como eu não tive, eu queria um dos pais presentes. Na infância dos nossos filhos, eu acho que isso faz toda a diferença. E eu até brinco com ela, né? Eu sou o mais bobão lá e falo assim sempre, né? Chegou terceiro filho, criança. E eu digo isso pra ela, eu falo assim, o não você tem que dizer, eu tenho que dizer o sim, porque eu tô sempre fora, né? Como, por exemplo, foi ali minha infância. Tinha aquela autoridade masculina, né? Naquela época, então ali chegava, tomava bronca da mãe e chegava à noite e apanhava do pai. Então eu falava para ela... Primeira e segunda instância. A primeira instância era falado. A segunda... Eu falo, você... Começou cedo hoje, já sei como vai ser o fim do dia. Exatamente. Não, e aí o que acontece? Isso criava, né, hoje que eu vejo, né, uma ansiedade, né? Não, hoje eu sou mais ansioso em algumas coisas, porque eu ficava o dia inteiro já sofrendo, sabendo que ia chegar à noite e apanhar. Né? Horrível. Então, por exemplo... Muitas vezes em casa, eu via meu pai chegando, tentava fingir que estava dormindo para não... Para não apanhar, mas apanhava assim mesmo. E eu falo, hoje eu vejo meus filhos, eu chegando em casa, os dois brigando entre eles para ver qual que me abraça primeiro.
eu acho que alguma coisa diferente eu estou fazendo, com certeza. verdade. Por isso que eu falo para minha esposa, eu falo, você que tem que dizer não para eles. Porque se eu fico sempre na rua, chego Eu o cara, apoio o teu não. Óbvio, exatamente. Eu apoio o teu vou não. te Eu não vou, validar, você eu não vai vou. desvalidar. Exatamente. Isso exatamente é um combinar nosso. Mas eu falei, eu falei, você, por quê? Você tá sempre com eles, já é a mãe que dá carinho, acorda com eles, né, Diego? Eu falei, então imagina eu trabalhando e chego, comendo lá em casa e fica esperando para eu disciplinar eles. Isso eu acho que assim não é justo. Então tudo isso eu converso com a minha esposa, né? Eu sou a favor da comunicação, muito mais do que ela, então eu exponho isso, eu falo, pra gente criar, porque senão isso não vai ser bom para mim. Não, e tem uma coisa que tá Saúde dando mental certo, também. né? Por quê? Quando um pai faz o seu trabalho muito intensamente, o que a gente vê, as pesquisas mostram que os filhos tendem a odiar. Com certeza. Aquilo. Sim, com certeza. Se seu filho quer ser jogador de futebol, quer você como médico, você está fazendo a coisa certa. Óbvio, né? Porque o que eu fiz, né? Eu aprendi isso, né? Então, quando eles nasceram, quando meu primeiro filho nasceu, foi o primeiro momento que eu pensei em parar, né? Porque no esporte, né, o que é nobre para as pessoas, para a gente é trabalho. Então, fim de semana, feriado, tudo isso você não tem, né? Férias, enquanto você está no feriado, no churrasco, assistindo jogo de futebol, a gente está lá trabalhando, né? Então, foi uma coisa que ali eu fiquei na dúvida. E aí, o que eu falei para minha esposa? Não adianta, né? Eu sonhar, né? E talvez até dividir com eles ou com você os meus sonhos. Eles têm que viver o meu sonho comigo, né? Então, por exemplo, eu crio experiências com eles, né? Eu nunca tinha feito isso há 2 anos, né? Que eu tenho, a gente divide lá com mais 2 amigos um camarote, né? Quando teve ela no... Então eu levo eles no jogo, né? Então eles assim entram com os jogadores, né? Participam do aquecimento. Você então, põe magia para eles no seu trabalho. Entender que a minha ausência tem um sentido para eles. Exatamente. Então, o que eu falei, eu acho que não adianta você, né, dividir os teus sonhos, né? Vocês têm que colocar a sua família dentro dos teus sonhos, né? Então Vocês tem que têm compreender, né? Porque tem pai que fala, não, mas eu tô fazendo isso por você, papapá, mas nunca o cara e tá eles em casa. não conhecem, Ele não conhece o ambiente de trabalho do pai. Tem criança que fala assim, eu odeio o trabalho do meu pai. Eu odeio. Óbvio. Que é o que tira o pai de casa, ou a mãe também. Óbvio. Então, assim, se ele tá querendo que você seja médico dele quando ele for jogador de futebol, é sinal que as o caminho coisas tá estão indo muito bem. Ontem mesmo a gente teve essa conversa. Ele falou, não, porque... Ele tá há quantos anos? Fez 5, agora no final de setembro. Bonitinho. E já pensou, não, pai. Eu falei, não, mas eu tô parando. Filho, não. Segura Espera, aí. até quando eu tiver uns 10 anos, aí eu acho que já dá pra eu ir pro profissional, né? Você tá lá, porque eu tô com 5. Aí eu falei, filho, então tá vou esperar você até 10 anos e vamos ver, né, como é que vai, mas infelizmente eu acho que essa alegria, né, nem sei se ele viraria jogador, né, mas deixa ele sonhar. Exatamente. 5 tá no anos, momento dele, deixa ele sonhar. Mas mesmo que aconteça esse sonho, eu acho que dificilmente o outro sonho dele vai acontecer, né? Eu vou mas lá aí o pai pode ser o conselheiro. O conselheiro pode acompanhar, Sim. pode ir lá, né? Dar uma Com força. certeza. Isso aí, com certeza. Agora, Ele ser quer o a médico parceria. dele, eu acho que eu não vou estar lá. Né? Ou talvez sim. E quais são os maiores desafios, Márcio, de um time de futebol? Porque, por exemplo, quando eu era menor, eu não me lembro de tanto campeonato. Sinceramente. Ou eu era meio alienada da área, mas hoje, toda hora é Copa Brasil, Brasileirão, Copa Sul-América, Libertadores. Agora tem uma outra também, que eu não sei, outro dia me falaram. Eu falei, gente, Sul-Americana, né? Sul-Americana. Aí eu fico assim... Aí você vai ver um jogo... Outro dia eu tava vendo Botafogo e Atlético, eu adorei até... Daqui a pouco joga de novo, na mesma semana. Jogou num dia, daqui eu falei, gente, o que tá... Ah, não, são campeonatos diferentes. Falei, tá. Isso é verdade? Aumentou o volume? Vamos entender, né, uma coisa, né? Primeiro de tudo, como você falou, qual é o desafio? Eu acho que eu tô lá há tanto tempo, né? E você viu com todas respeito essas de tudo, mudanças. vi todas essas mudanças, eu até brinco, né? O futebol de hoje, há 10 anos atrás no Brasil, né, é outro esporte. Exatamente. Mudou completamente. Em 10 anos, assim, foi assim, muita coisa mudou muito rápido, né? E aí a gente tem que entender uma coisa. Primeiro, né, quando você falou, o desafio lá, eu tenho que entender que por trás de cada jogador, né, tem um ser humano. É um gerenciamento de pessoas. Com então, certeza. o cara, por exemplo, é porque aquilo que para vocês é paixão,
Para mim, para eles é a profissão, né? Ele vai lá exercer, então... Só que o cara tem filho, o cara tem esposa, Ou então é muito tem pai, novo. tem mãe, tem todos esses problemas, né? Que você, todo às mundo vezes, tem óbvio, também. né? Um ser humano, né? E não só isso. Uma cobrança muito grande em performar, muitos deles, né? São a esperança da família, né? A família toda investiu nisso. Na Muitos expectativa abriram daquilo. mão de muitas coisas na família para que um pudesse ali chegar. Então tem tudo isso envolvido. Não à toa. Vocês que são da área, né, sabem disso. Um dos maiores índices de depressão e suicídio são entre atletas, né? Então, É porque verdade. isso é muito cobrado, a cobrança por performar. No mundo inteiro. E no Brasil, se você for o primeiro, é o melhor. Se você for o segundo, é o pior dos mundos. Então, aqui ainda tem mais. A questão dos jogos, vamos lá, Bia, você está correta. Tô correta. E a gente tem que entender, eu sempre falo isso, né? Que todo mundo fica, não, vamos brigar, calendário, muitos jogos. E eu falo, você tem que entender... A minha experiência no UFC, que eu trabalho também há 20 anos, com uma empresa americana, e eu acho assim que a gente tem que, não digo se render, mas você tem que ali reconhecer que em termos de esportes, business, marketing, os americanos estão muito na frente, né? E eu aprendi muito com eles lá no UFC algumas coisas. Então vamos entender, né, isso que você está falando. Hoje, o streaming mudou a televisão, tá? Então, como a gente aqui estamos falando, estamos gravando, o seu público pode assistir a gente quando quiser, a hora que quiser, em casa. Na palma da mão. Exatamente, na palma da mão. Isso impactou muito, né, as TVs abertas. E no esporte, o maior dinheiro ainda são as receitas televisivas. Ainda tá? é. Ainda é. Da transmissão. Ainda é. Tá. No mundo todo, não só aqui. Tá? E hoje o futebol, o esporte aqui no Brasil, que é o futebol, os outros esportes não têm a mesma visibilidade. Então, digamos assim, esporte é o maior produto da TV aberta. Por quê? É o que ninguém assiste no streaming. Porque tu não vai assistir o jogo lá, reprise, sabendo o resultado, tudo isso. Então, não vai diminuir o número de jogos, porque hoje é um grande produto da TV aberta. É o mais lucrativo. Hoje, por exemplo, o Flamengo, né, a final da Copa do Brasil, você estava falando de outra final ali, foi a maior audiência do mundo. Jura? Do ano, perdão. Do ano da televisão brasileira. Da Globo. Da Globo. Foi uma audiência. Perfeito. Então, assim, o Flamengo hoje, se não é o maior, é um dos maiores produtos da TV, por exemplo, em audiência. Então, você não vai ter essa diminuição, porque virou também muito importante para a TV aberta, porque é algo que as pessoas ainda pagam, né? A TV assistem, porque depois no streaming, ou seja, né? Já passou. Óbvio, é diferente. Né? Tira a emoção. É diferente. Então, por isso que eu acho, né, que tem ali surgido outros campeonatos, como também, por exemplo, um outro fenômeno. Se você pensar 10 anos atrás, os times brasileiros, né, tinham um outro momento, times sul-americanos, como argentinos e outros, tinham até um poderio financeiro maior. Então, você não tinha times ali do Brasil tão recorrentes, por exemplo, na Libertadores. É verdade. A Libertadores, os últimos 5 anos, quem venceu desde 2019 foi um time brasileiro. Exatamente. Isso nunca existiu na história. Então, os times brasileiros também estão chegando mais longe em competições, né? E, consequentemente, tendo outras competições, se é campeão da Libertadores, você tem a Recopa, você tem o Mundial, já incrementa mais jogos. Então, eu acho que, além desse fenômeno televisivo, a gente tem um fenômeno, né, que os times brasileiros estão melhorando financeiramente, estão ficando mais fortes dentro da América do Sul. Estão melhor geridos financeiramente. Olha, Por exemplo, eu estava lendo um artigo, você está falando isso? ter mais dinheiro e ter uma melhor gestão são coisas diferentes. Não, né? mas é isso que eu estou falando, está juntando as duas coisas. Porque assim, eu estava lendo um artigo que falava assim, que em breve, falava exatamente isso, da Libertadores, nos últimos 5 anos, a gente vai ter no Brasil times como se tem o Manchester, como se tem o Ai, não é o Paris Saint-Germain, o outro. Real Madrid. Real Madrid. Barcelona. Eu quero ver isso acontecer, porque eu acho que todo mundo fica querendo, falando sempre desses clubes, e a gente está chegando lá. Eu acho que esse fenômeno Você da acha? Libertadores... Eu acho que demora um pouco. Quem sabe será os times do seu filho. Amém. Mas assim, isso não acontecia. Não. Né? A Libertadores era suado ali. Sim, a gente não tinha uma então, hegemonia. Olha, por exemplo, né? Quantos jogadores estão regressando da Europa para jogar aqui, ainda né? em condição de jogar, porque voltava para se despedir. Exatamente. Né? Então, assim, hoje, né? Alguns clubes
pagam salários que às vezes certos jogadores, né, onde gostariam de estar, não receberiam isso, né? Então acho que isso mudou realmente. Então, por exemplo, hoje você tem jogadores aqui, vários, não só no Flamengo como em outros times, que poderiam estar fora, mas eles pensam, pô, eu vou estar fora para ganhar o que eu recebo aqui. Eu tenho um salário aqui que seria o mesmo lá. Vou tô em ficar lá casa. sem família, sem estrutura, porque deprimem muito lá fora. Exatamente. O índice de Então, adoecimento lá fora por é maior. exemplo, como você falou, chutar, só brainstorm aqui, como você citou, se ele for chamado para ir para o Real Madrid, ele vai, às vezes, até recebendo um pouco menos do que recebe aqui. Mas no mesmo campeonato espanhol, se ele for chamado lá para o Betis, ele vai preferir ficar aqui, Claro. competindo, ganhando. Então, assim, o atleta também tem isso dentro dele, né? Independente do que seja, ele quer ser campeão, ele quer competir E eu para acho ganhar, que ele né? quer essa coisa de uma torcida, porque você pensar bem, tem uma coisa linda que eu acho nos estádios, eu não vou há muito tempo, mas quando eu ia, é uma grande ópera. Aquilo ali, eu fico pensando um atleta no campo, quando faz um gol e olha aquilo tudo, deve ser uma sensação, eu não tenho ideia que sensação é essa, mas deve ser uma sensação de uma droga muito poderosa. É uma energia muito forte. É uma energia dentro, muito né? forte. Você vê que... Gritarem seu nome. Então, É um palco. É um palco com que não certeza, tem né? ator que tenha isso em teatro nenhum. Não, é difícil, eu acho que... Eu até brinco com a minha esposa, né? Eu vendo nada, eu acho que assim, tudo que aconteceu, tudo, né, que tem acontecido, vem acontecendo na minha vida, né? Parece que eu sempre tive a certeza, né, de que isso ia acontecer, então parece que a ficha nem caiu, né? Eu acho que é Deus me protegendo, né, para eu continuar com o pé no chão. Acho que quando eu parar, eu vou entender, né, tudo isso, como você falou, e por isso que eu falo, é difícil, cobra muito, toma teu tempo, mas às vezes eu mesmo que estou há 22 anos, me pego em momentos como esse, né? E estou ali sentado e vejo, eu falo, cara, é um privilégio estar aqui. Então eu vejo assim, né? Óbvio que tem ali tuas cobranças, tuas pressões, é muito difícil, mas ao mesmo tempo eu enxergo isso como um privilégio, né? Sem sombra de dúvida. E tem que ter responsabilidade para estar nesse lugar. Com certeza, porque assim... Deus te testa quando você está subindo, sempre, ele né? não te testa quando você está no chão. E já me derrubou várias vezes, né, para botar o pé no chão. Óbvio que eu já me deslumbrei, como qualquer um, eu acho assim, sou um cara, sou normal, humano, né, de carne e osso, humano, né? E eu reconheço, com certeza, e todas essas vezes serviram para o meu crescimento. E isso, como você falou aqui, diferente, né? Impacta muito. Então, por exemplo... Tu vê que treinadores de fora vêm para cá, não viveram isso. Quando vem aqui, né, alguns ali ficam extasiados. Outros, né, quando é o inverso, ficam com medo, não querem mais voltar. Exatamente, né? Se desesperam. Mas, com certeza, é algo, né, que lá na frente eu vou entender. Eu acho um privilégio, realmente. Aqui é diferente, tem uma coisa passional. Calorosa, né? Então... Tem muito disso, assim, aqui realmente é diferente, né? Para isso, então, tem muitos jogadores que você vê que saíram muito cedo para a Europa, são realizados em grandes times e querem voltar para vivenciar isso que não tiveram. E, principalmente, se você for ver, né? Como a gente estava conversando, e para mim mudou tudo, como para eles também, são seres humanos. Quando você tem família, você vê que a grande maioria desses que voltam são que já têm filho. Eles querem viver isso. Ele quer que, por exemplo, que o filho veja ele tipo num jogo, porque lá fora dificilmente isso acontece. A torcida gritando o nome dele num jogo, por exemplo. Então, verdade. Óbvio que pai que não sente orgulho disso do filho tá vendo. Então eu acho que isso que você falou às vezes é um fator importante também para esse regresso. Não tenho a menor dúvida disso. E o UFC? Como é que entrou na sua vida? Olha, vamos lá, o UFC eu acho que foi Você estava bem ali no futebol, muito bem parado. Que a preparação médica para um atleta de futebol é muito diferente de um UFC, né? Completamente diferente, né? Primeiro, né, porque é um esporte coletivo e outro um esporte individual, né? Eu até brinco, no esporte coletivo o jogador sabe, né, que se esse dia ele não estiver muito bem, tem outro que vai correr para ele, né? No esporte individual, é ele mesmo. Isso já traz algumas diferenças. Em que sentido? É mais fácil você trabalhar com um atleta no esporte individual. Por quê? Tudo que você prescreve, tudo que você indica,
ele que é o melhor para ele, que ele sabe que é ele mesmo. É ele. Tá? Então existe uma A diferença disciplina é muito maior. grande. Depois, no UFC e no futebol, existe uma outra diferença muito grande que eu brinco, né, com eles, né? Porque o lutador normalmente só recebe quando ele luta. Então ele tem um contrato, no contrato eu tenho 5 lutas, cada luta é tanto de bolsa, a vitória é tanto, é pré-estabelecido. Então quando ele... No futebol não, né? Você tem um salário, todo dia tá lá. Então eu brinco, né, que às vezes no futebol o atleta dá migué para não jogar, o lutador, né, dá migué para ir lutar. Pra ir às lutar, vezes ele esconde a exatamente. lesão porque ele precisa ir, né, e para estar lá. Mas a minha história é o inverso. Começou primeiro com o UFC e depois com o futebol, né? Porque o esporte que eu praticava era o jiu-jitsu. Então sempre ali, né, fui mais próximo, né? Nunca joguei futebol. Assim, recreacional, né? Então o esporte que eu praticava com regularidade mais era o jiu-jitsu. E aí comecei a viver esse mundo, né? E aí, naturalmente, isso eu digo para muitos colegas médicos, né? Que falam, como é que você chegou aqui? Eu falo, olha só, o importante, né, para qualquer profissão, eu penso assim, não é que seja verdade, o meu pensamento de pergunta é você ser referência no nicho. Né? Eu falo, o nicho ele tem que ter um mínimo de pessoas para sustentar o teu negócio, e não adianta você ter, senão tu vai ser mais um. E às vezes você tem oportunidades que estão ali na tua frente sem você enxergar. Então ali foi onde eu comecei a atuar realmente já como acadêmico, eu entendi as demandas deles e foi onde eu tive essa visão da medicina do esporte como performance, porque isso eu acho que me legitimou. Então eu treinava com vários atletas que hoje, né, são conhecidos, e eu via que não adianta simplesmente o médico esperar ele quebrar uma perna para você ir lá e tratar. Por exemplo, quem é que melhora a saúde, quem é que equilibra isso em busca da performance? O atleta não tinha isso, então eu comecei a enxergar isso. Essa prevenção, esse preparo... E de melhora de performance, de busca da saúde, equilíbrio. Comecei, né, a fazer isso dentro da academia. Em você mesmo? Não, nas minhas início. Cobaias. Tá. Então, assim, foi naturalmente, né, eu me envolvia, né, com o esporte ali da luta. Então foi o inverso. Quando começou o UFC, eu já trabalhava com todos os atletas top aqui do Brasil, né? Eles eram meus pacientes. Anderson, Vitor, Minotauro, Feijão. Assim. Quando o UFC estava pensando em vir aqui pela primeira vez, então pra vocês entenderem como foi a minha história, já atendi os atletas, a gente tinha feito, né, a primeiro centro de treinamento no Brasil para atletas de MMA, foi a Black House. Depois saiu, tem lá em Los Angeles ainda a mesma marca. Foi em 2004 que a gente abriu. Black House. Do Joinha. E ele e o Rogerão, né, o Rogério Camões, que foram as pessoas que me inseriram, né, nesse meio ali. Então a gente abriu a Black House, eu era o médico da academia, porque eu falei para eles, não adianta ele treinar jiu-jitsu numa academia, fazer a preparação em outra, o boxe aqui, a gente não consegue fazer o controle de carga, saber o que está acontecendo. Então, assim, tem que ter um head coach, centro. né? Um centro onde você vê tudo isso. Então, foi onde a gente começou. Em 2010, o UFC estava procurando, né? Se preparando, né? Estava num boom ali, principalmente depois da luta em janeiro do Anderson com o Vitor Belfort, de 2011. Então, estavam querendo fazer um evento aqui no Brasil. E aí, perguntaram para alguns atletas brasileiros, né, se eles conheciam algum médico, né, que tivesse ali experiência com lutas, para ser o responsável aqui, junto, enfim. Aí eles indicaram o meu nome. Que legal. No início, mas aí não tinha acontecido nada, né? Nos primeiros UFCs, nós tínhamos uma empresa aqui, que era Brasil 1, depois virou IMX, eu acho, depois, enfim, que era uma produtora de eventos de esporte. E era quem fez o primeiro UFC, os primeiros 5 aqui no Brasil, e eles perguntaram a mesma coisa para eles. Eles falaram, pô, nós conhecemos um que eu já tinha feito, né, o Mundial de Surf com eles, Big Rampa, outros esportes, né, já trabalhava no Flamengo. E eles falaram, pô, a gente tem um que é referência aqui, que é o Tanuri. Aí eles falaram, pô, bateu, coincidência, né, que foram o mesmo médico ali que tinham indicado pra gente, que vocês estão indicando. Aí eles entraram em contato comigo
E desde o primeiro evento, né, que eu tô com eles, e em 2014, ou 2015, não lembro, me chamaram para assumir, né, largar a comissão atlética, a gente construiu tudo isso e ficar só no UFC. E foi assim que começou. Que é outro universo, né? Muito diferente. Agora, eu noto, não sei isso, estou falando da minha área, Márcio, que o perfil de um lutador, ele tem que ser um pouco perfeccionista. Ele tem que ter uma coisa quase obsessiva com a alimentação, com o horário de dormir. Não, se for indisciplinado, é muito difícil. Um jogador de futebol ele pode até ser indisciplinado algumas vezes. Tá? Porque aí foi o que você falou, tem o companheiro, aí tem aquela coisa que no meio do caminho a bola gosta dele, porque tem isso, a bola gosta de uns jogadores que você não entende. Agora, o lutador não. Sim, como eu falei, né? Existe essa diferença muito grande que ele sabe que ele é ele mesmo, né? Primeiro de tudo. Então, por exemplo, se preocupa com o mínimo detalhe, né? Segue muito mais, foi como eu tinha dito esse exemplo, você está sempre certo. Segue muito mais ali, né, as tuas indicações, ou seja, tudo isso porque ele precisa muito disso, né? Mas eu acho que o público externo também, como eu falei, de 10 anos para cá, o futebol é outro esporte, né? Esquece o que era. E as pessoas têm isso na cabeça, né? De que o jogador é aquela coisa de festa, não. Os rebeldes, a geração dos rebeldes hoje, que a gente teve. Vamos lá, eu vou fazer uma analogia com o que você falou no início, né? Porque às vezes a gente fala e nem percebe. Eu até brinco com certeza, né? Jogadores todos são, atletas alguns, né? Então, exatamente. Hoje, cada dia mais, né, o meio, né, busca por atletas. Você acha que, como você falou, temos tantos jogos, tantas viagens, tantas coisas. Se ele também não se cuidar, você acha que consegue performar com esse calendário que a gente tem? Um atleta, por exemplo, um lutador, o que é pior para ele é uma inversão também, como ali no futebol, muitas diferenças. O que é pior para ele é o treino, não a luta, porque ele luta 2 ou 3 vezes no máximo ao ano. Exatamente. E o camp dele que é muito mais puxado, né? O atleta de futebol, hoje, como você falou, por exemplo, vou dar alguns exemplos que as pessoas não sabem, não têm a menor ideia, né? Então a gente viaja mais, tem mais jogos, como você citou, jogos mais longe, chegamos na Libertadores, né, em fases mais distantes, estão cada vez viajando mais. E hoje, por exemplo, o Flamengo começou com isso em 2019 e agora muitos clubes também seguem isso, de viajar em voos fretados. E aí todo mundo pensa, né? Pô, muito mais fácil, hoje realmente melhora. Com certeza. Só que, digamos que eu joguei quarta-feira à noite, como foi ontem. Você treina aqui na terça de manhã, viaja se for jogar fora. Tem quarta-feira, jogou, então, ou seja, é um dia cansativo, desgastante na terça. Porque tu sai de casa de manhã, treina, vai para o aeroporto, aí viaja, chega lá, enfim. Joga e volta direto. E você chega aqui 4 horas da manhã, sem dormir. Impacta todo o teu dia, tua recuperação, no dia que seria mais importante. Então tem essas nuances, né, também, que mudam muito. É muito importante hoje, né, o atleta, para performar e performar bem, ter um mínimo de vida atlética. E aí a gente tenta envolver o que é legal, tu vê que tudo ali... Esse conceito, né, que você é um atleta e jogador. Sim, e o que é legal? Podia ser atleta e qualquer outra modalidade. E aí, como você falou hoje, né, você tem muita informação, né, as pessoas buscam. Então, eu tento sempre envolver as famílias do atleta, que hoje é informação universal. Tem ali, é casado com uma mulher que se cuida, gosta ali de uma... Eu falo, tem que estender isso, porque ele fica 4 horas comigo ali treinando e 20 em casa. Então, assim, não adianta ele ser atleta naquele período. Em todo o contexto. Se não tiver uma parceira que também segue algumas regras. Então, por isso que eu falo, como eu falei, tem que envolver todo mundo no mesmo sonho, porque senão é difícil, porque daqui a pouco, né, a esposa, a parceira, a família, então tem que colocar ali responsabilidade para elas. Os hábitos acabam tendo que mudar geral, né? Com certeza. Se aquela família está passando por alguma coisa, aquilo pode também afetar nele no desempenho dele também. Então vocês pegam essa família como um todo. Abraça todo mundo. Total, por exemplo, vou dar exemplo, que a gente não pode expor isso. Então, quando você vai fazer uma avaliação, por exemplo, da performance de um jogador, né, num jogo, é multifatorial.
Então, às vezes, as pessoas não sabem. Às vezes, pô, chegou lá e aquele jogador passou a noite em claro que estava com um filho ali com uma virose, não dormiu, tipo, tá preocupado. Ou, por exemplo, pô, tomou um chifre da mulher. Sabe que isso acontece também, né? Claro. Porque são Mundo seres real. humanos, né? Mundo real. Não tá Todo com a mundo é cabeça real. lá. Mundo então, real. às vezes, Todo mundo né? sente dor. O médico também passa mal. Também. Óbvio. Então, às vezes, chega lá e você é obrigado. Por isso que é tão ali uma pressão mental, porque as pessoas não querem saber e te obrigam a performar. Exatamente. Então, assim, só que é um ser humano que está lá, não é um robô. Você Exato. pode até melhorar a performance dando acolhimento a essa humanidade. Com certeza, né? Então, assim, é muita pressão, muita cobrança, né, que eles têm, e assim, sabe, né, o atleta sabe que, eu até brinco com eles, né, quando você tem uma lesão, eu falo, não é só o da alta clínica, porque eu ganho dinheiro com isso aqui, né, ele ganha dinheiro com o corpo, quando ele tem uma lesão, vem ali uma chuva de pensamentos negativos na cabeça dele, Com de certeza. incertezas, de medos, e pensa nas pessoas que ele tem para Crenças. sustentar tudo isso, crenças. Então, como eu falei, quando ele volta, eu dou alta, médica, as pessoas, ele tem que ganhar confiança, De ser novo. neuromuscular, ele tem que entender, né? Porque o cérebro dele tinha ali aprendido que ele estava doente, agora ele tem que ensinar o cérebro que ele está bom, ele tem ali ritmo de jogo, confiança, confiança é tudo, né? certeza. Como você falou, às vezes tu vê aquele jogador que está ali na fase boa, quando a gente fala, bate na canela, entra no gol, o cara a tenta bola cruzar e vem na entra. cara dele. Então, até ele Ter ganhar essa- isso de novo é um processo, é o que eu falo. É diferente de, por exemplo, tem uma pessoa que foi lá, tá ali fazendo esporte recreativo, rompeu o cruzado, ou tá com um joelho ali sambando, você faz uma cirurgia simplesmente para dar essa segurança à pessoa. Não, eu tô seguro, agora eu ando, meu joelho não sai do lugar. E para performar, É totalmente diferente. é totalmente Você diferente. resolveu, mas você não tá funcional. É totalmente diferente. Né? Bru, vamos pro repórter Pipinho? Vamos ver o que o pessoal quer saber. Márcio, olha só. O Repórter Pipinho é um momento especial que a gente dá voz à nossa comunidade. Nós temos uma comunidade, quando o Pod People surgiu, a gente também sentiu a necessidade de criar essa comunidade. E lá dentro dessa comunidade tem pessoas que gostam do conhecimento, independente se são profissionais ou não, mas elas gostam do conhecimento. E aí a gente apresenta o seu conteúdo para eles 2 semanas antes de você estar aqui com a gente. @Dr. Tanuri Isso. com 2 N's. Exatamente. E aí eles passam a segui-lo. E ali, dentro do seu conteúdo, eles criam, né, perguntas que pode ser que eu e a Bia aqui não fizemos para você. E é a hora que a gente dá voz para eles aqui no episódio. Tá bom? Como a prática de atividades físicas regulares, como caminhar, impacta a qualidade de vida e a longevidade, especialmente em pacientes sedentários? Olha, vamos lá, né? Como eu falei, movimento é vida, né? O ser humano foi feito ali para o movimento e a gente tem que entender que durante as gerações, eu até brinco, né? Hoje você vê mais pessoas ali praticando esportes, porém muito menos ativas fisicamente. É Por verdade. quê? Antigamente você ia andando ali para o trabalho, subia escadas, né? Você fazia uma mini atividade física até se quisesse abrir o vidro do teu carro, né? Na manivela. Hoje nem você faz. É verdade. É verdade. Com certeza. Então, A Brasília. Fazia aqui, hoje o cara nem consegue, nem isso ele ainda faz, era né? difícil, que você tinha aquele negocinho que tinha que virar assim pro vento entrar. Entrar, pô, ou quando você queria trocar de canal, que às vezes ficava até com preguiça, tinha que levantar e ir na TV, É né? verdade. Então, primeiro de tudo, eu acho que é muito importante que a gente sabe que movimento é vida, né? E onde eu acho que é uma importância maior? Porque a caminhada, a gente sabe que é algo ali, né? Que quando a gente fala metabolicamente, talvez ali não seja nem considerado, né, um esporte nesse sentido, né, de baixa demanda, a gente considera como atividade da vida diária, né? Porque o que isso impacta? É a variabilidade da frequência. Então, talvez não te condicione muito. Mesmo assim, eu digo que para quem não tem nada, metade é o dobro, com certeza, né? Adorei. Porque a gente sempre uma... sempre, né? Porque às vezes chega lá no consultório, o paciente fala, não, doutor, mas eu só tenho um dia para fazer uma atividade física. Eu falo, tá bom, Faça. entre não fazer um dia, não fazer o que é melhor? Ah, não, porra, né? Mas ali, onde que eu acho que isso é importante? Que eu acho que isso
aumenta a adesão à tua busca por um estilo de vida melhor. Então, por exemplo, é o que eu falo, né? A pessoa que chega lá é sedentário, o mais difícil é sair da inércia. Primeiro eu digo, não carregue culpa. Porque culpa não é um sentimento de Deus pra gente, porque igual você tem vários. Eu atendo aqui todo dia no consultório. Então eu sei que é difícil sair da inércia. Por isso que eu sempre falo, começa com a caminhada. A mini corrida eu acho uma ótima estratégia, porque demanda pouco funcionalmente. A pessoa consegue fazer. Óbvio que vai ter pouco impacto metabólico, mas eu falei, primeiro de tudo, nas primeiras 3 semanas, o mais importante é criar uma rotina, um hábito. Então eu falei, você separou aquela 1 hora por dia para você caminhar, então assim, não gasta muita energia na dia, mas que você ouça uma música, ouça uma palavra, ouça alguma, tipo, foca em você, criou esse hábito de tirar um dia de atividade física, aí a gente vai aumentando a intensidade. Agora já a caminhada é pouco. Então eu gosto para tirar a pessoa, por exemplo, da inércia. E você acordou, fez que seja uma caminhada, né? Isso vai impactar nas tuas escolhas do dia. Vai mesmo. Então, com certeza. Então, por isso que eu falo, metabolicamente impacta pouco, mas eu quero usar isso para aumentar a adesão, por exemplo, na dieta, para aumentar a adesão na pessoa, por exemplo, na melhor qualidade de sono. E aí você vai implementando e aumentando isso até de uma maneira maior. Você falou uma coisa fantástica, né? Quantas vezes a gente faz tudo direitinho, aí vai sair, alguém oferece um vinho, fala, não vou jogar fora, meu sacrifício de tudo hoje. tão... Então, Não vou querer aumenta a uma adesão. água mineral sem gás. Aumenta a adesão, né? Próxima, Bru. Sempre me machuco quando tento começar a treinar. Como posso evitar lesões comuns e preparar o meu corpo para voltar a praticar exercícios? Ótima pergunta, né? Tem ótimas perguntas e vou sempre fazer analogias aqui o que a gente falou, que é importante, como se falou no teu treino, né? Então eu brinco até, eu falo, não coloque carga numa disfunção, né? Então às vezes é o que eu falo, a academia é igual uma arma, serve para te defender ou para matar, defende como você usa, né? Então digamos que eu tenho um desequilíbrio muscular entre, vou dar um exemplo, musculatura da coxa, entre quadríceps e bíceps femoral, né? Se eu começo a treinar e dar carga nos dois, eu estou só aumentando essa disfunção. Então, certo seria primeiro, né, para evitar, né, isso, lesões, é eu primeiro corrigir as disfunções. Então, se eu tenho um desequilíbrio, aqui está muito mais forte do que aqui esse músculo, eu não preciso treinar esse músculo, eu tenho que fortalecendo esse, equilibrando. Essa é a melhor maneira. E segundo, outra analogia que você falou, né? De que chega na academia, o cara, ao invés de alongar e tal, não era nem questão do alongamento, né? Mas vou usar essa analogia, ele vai lá, pega mais fraco. É uma outra coisa, é um outro erro muito comum que eu vejo, né? E converso com os profissionais da área de educação física. Você vai ali, ele vai montar uma série para você. Você senta e vê ali o que você consegue ali de carga máxima, né? Tem até esse teste de um RM, uma repetição máxima. E aí calcula a carga para você, se você quiser ir aumentando gradualmente, diz ali que está fazendo algo ali periodizado. Eu pergunto, ok, mas você avaliou se esse paciente, né, consegue realizar da maneira correta o movimento? Não é simplesmente o quanto que ele aguenta, porque a gente vai criando compensações e você, digamos assim, que eu tenha um desequilíbrio entre uma perna e outra. Eu vou fazer um agachamento bilateral, uma vai compensar o desequilíbrio da outra. Certeza. Aí se eu for ali fazer unilateral, ele vai ver que consegue com uma perna e com a outra não. Então, como que você faz, né, para preparar o corpo? Eu acho que primeiro de tudo, né, tem que sistematizar o teu atendimento. Antes você tem que ter uma boa avaliação, porque essa avaliação que vai te demonstrar desequilíbrios, condicionamento da pessoa, o que ela está apta, o que eu preciso corrigir e, consequentemente, em função disso, eu vou ali ter uma intervenção, que seria o ideal para essa pessoa. E aí, depois dessa intervenção, tem uma nova avaliação para eu entender se as minhas intervenções estão dando resultado para eu continuar o caminho. Então, você sistematiza, tem maneiras de ir avaliando. Então, eu acho que isso que é importante, né? Para prevenir lesões. Uma boa avaliação, um trabalho específico para você, né, corrigir primeiros desequilíbrios para depois você implementar a carga. Perfeito. Isso faz uma diferença. Total. 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 E eu não vejo isso. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, tá? Se a gente pegar, eu faço muito isso. Estou desenvolvendo ali um produto que é o meu unicórnio, né? Que é um pad, né? Um adesivo,
que você fica com ele em torno de um mês, né? E aí ele pega todas as informações? Todas as variações metabólicas, bioquímicas durante o exercício, no repouso. Então você sabe como o teu corpo está funcionando, né? Eu aqui como médico recebo. Então você consegue entender, por exemplo, ó, esse teu treino para você impactou muito pouco metabolicamente. Ou, por exemplo, ó, esse teu treino está faltando combustível, carboidrato, que hoje é um outro erro muito comum, né? Que a dieta que era low carb está virando no carb, né? No carb, exatamente. Isso está trazendo problema. Então você cria isso e você consegue ir corrigindo também tendo índices de controle para você entender se está indo para o caminho correto ou não. Muito bacana. O carboidrato não é vilão, né? A questão é colocá-lo na coisa certa. Óbvio, quando você fala, né, por exemplo, é um erro comum, né? Hoje até o conceito na literatura médica é outro, né? Não tem mais, por exemplo, a tríade da mulher atleta, né? Então você tem o REDS, né? Que é a deficiência energética relativa, que é o conceito que a gente busca hoje. Então as pessoas, hoje eu vejo, né? Eu quero emagrecer. Óbvio que eu tenho que ter um déficit energético, não um déficit calórico. Você tem que estar gastando menos, né? Mais do que está ingerindo, né? Só que eu vejo as pessoas fazendo restrição alimentar ao invés de fazer restrição calórica. Então, por exemplo, eu preciso de todos os macronutrientes, tá? De maneiras diferentes. Óbvio que o teu corpo ele consegue compensar outras, mas você tem que ter uma restrição energética e fazer a maneira correta. Por exemplo, não adianta eu fazer um jejum intermitente. Isso é um outro erro muito comum hoje. É o aeróbico em jejum. Primeiro de tudo, né? Aeróbico e anaeróbico é nível intracelular, né? É intensidade. Não é estar na esteira e você achar que está na aeróbico. Até brinco, falar o Usain Bolt corre 100 metros em menos de 10 segundos. Não dá nem tempo de respirar. Tá correndo. Então é óbvio que isso não é aeróbico, né? Se quiser... Não! Pô, é óbvio que é anaeróbico, né? Claro. Hoje é um erro muito comum o aeróbico em jejum. A pessoa, às vezes, está na esteira. Por estar na esteira, acha que está em aeróbico, mas está em anaeróbico. Exatamente. E em jejum. Então, se você está em jejum, tua insulina diminui, teu cortisol aumenta. Se você está numa atividade física intensa, né? Se você está em anaeróbico, teu cortisol aumenta mais ainda. E se você está em anaeróbico, você não utiliza gordura como fonte de energia. Você precisa fazer gliconeogênese se você não tem glicogênio. E você utiliza isso através de lactato ou aminoácido. E qual é o problema disso? Né? Por isso que eu falo, é a disfunção, né? Relativa. Porque naquele momento eu precisava de combustível, o teu corpo não tem. Ele vai ter que dar, né, um jeito de ter isso de outra forma. E aí eu falo que carboidrato eu tenho estoque. Glicogênio, hepático, muscular, ou até a gordura, corpos cetônicos, ácidos graxos de cadeia curta, né, que são outra fonte energética. Eu tenho estoque, tecido adiposo. Aminoácido, eu não tenho estoque, toda a proteína é funcional. E, por exemplo, é o que a gente dá menos importância, os nutricionistas, os médicos, e é o macronutriente onde você tem que calcular melhor o teu balanço diário, porque eu não tenho estoque. Óbvio que eu tenho proteínas mais vitais, mais essenciais, outras menos. Então, por exemplo, o que tem acontecido muito, isso eu pego lá no consultório. A mulher vai, e isso acontece mais com mulher. Já tá magrinha e tudo, acha jejum intermitente, começa na esteira, não sei o quê, chega lá no consultório, unha quebradiça, cabelo caindo, né, dificuldade para recuperar um pouco do aumento do TSH, né? Só que o teu corpo ele vai te dando sinais do que está acontecendo. A gente avalia isso, é metabolômico, é uma ciência ômica, que é pouco conhecida aqui no Brasil, infelizmente, onde você avalia os metabólitos, ou seja, eu estou avaliando o que aconteceu. Né? No teu DNA, você está avaliando o que pode acontecer. Né? Ali eu estou ali te dizendo o que aconteceu. Metabolômica. Metabolômica, é uma ciência única. Pode ver, eu faço isso lá no consultório. Então, por exemplo, eu vejo e falo, ó, teu corpo está usando muito aminoácido, ele deixa metabólico, está acontecendo isso está faltando carbo. Então, não adianta, por exemplo, você chegar no fim da noite, fez um jejum intermitente e repor essa caloria que quando você precisava não tinha, teu corpo ele criou outra maneira de fazer. Aí chega lá no consultório, cabelo caindo, unha quebradiça, sonolento, sistema imune, aí o TSH aumentado, porque teu corpo tentando se você tem um déficit crônico, ele vai tentando diminuir. Aí, por exemplo, o cabelo é uma proteína, né? Toda proteína funcional, mas que é menos essencial, por exemplo, do que teu músculo. Então ele fala, se essa mulher quer fazer essa loucura, vai ficar careca. Vou me vingar. Isso.
Com certeza, a gente está brincando, Bia, mas mas isso o hoje organismo é vingativo. É vingativo, gente. Eu tô endêmico, falando óbvio, sério. é endêmico. É uma máquina que ela se endêmico. autoadministra. Por exemplo. Ela sobrevive, agora vai te cobrar o preço. Com certeza, né? E aí você chega ali, vamos dizer que o nosso estoque de carboidrato, né? Para as pessoas entenderem aqui, né? Como se fosse uma caixa d'água, tá? E eu tenho o meu ladrão. Então eu vou enchendo a caixa d'água, vou enchendo a caixa d'água, vou enchendo a caixa d'água. Chegou aqui, não usei, começa a vazar pelo ladrão. Quando vaza pelo ladrão, é depósito de gordura. Exatamente. Então, o glicogênio eu vou usando, enchendo. Então, digamos que eu fiquei ali com um tanque vazio ali o dia inteiro, a caixa, e chega à noite, eu boto ali a mangueira ali do carro-pipa para encher tudo, vai vazar pelo ladrão. Com certeza. É aquela coisa, então fico não sem adianta. comer. Quando eu como, faço eu aquela... gastei 2.000 calorias durante o dia na minha atividade física e à noite eu estou repondo 2.000 calorias. Tá bom, mas dessa caloria vai... vai... Porque não vai ser usado na Outra hora coisa certa. que é muito comum, isso é muito importante para as pessoas entenderem, porque hoje é um erro muito comum, e é mais em mulher. Hoje você vê cada vez mais, eu pego lá no consultório, mulheres, né? Óbvio que por fatores sociais, culturais, né? Vêm ali buscando ter filho mais tarde. Só que chega quando busca, não consegue, tem muita dificuldade. E aí eu falo, a mulher tem medo, né, de engravidar e barangar. Adorei. Eu falo para minhas pacientes, eu falo, cara, fica mesmo. tranquila, porque você vai ficar baranga quando engravidar, né? Depois recupera. Depois volta. Se Eu prepare falei, o pra problema é recuperação. engravidar já baranga, aí fica muito baranga. Não, aí depois fica é difícil. Aí é difícil. Realmente. Então é o que eu falo, a Se mulher quer prepare para a engravidar, gravidez. e aí ela quer estar magrinha, quer estar e faz uma restrição calórica. Eu falei, cara, quem entende de medicina de verdade, né, não pode não acreditar em Deus. Eu falo, ó, papai do céu é pródigo, né? Você está com déficit crônico de energia. Como é que você vai conceber? Não deixa, porque diminui os teus hormônios, diminui teu metabolismo. Verdade. Então a mulher está ali naquele esforço e está querendo estar magrinha porque já com medo ali de ganhar muito. Falo, cara, se você está dando ali um insuficiente para você acha que o cara lá de cima vai você deixar 2? Não tem o suficiente para 1. Exatamente. E hoje, assim, vejo muitas mulheres nessa condição, com dificuldade endêmico. Endêmico mesmo. Hoje no está mundo endêmico. da moda, isso sempre foi uma questão. As meninas, geralmente, elas nem menstruam, não tem hormônio para menstruar. Que antes era a tríade da mulher atleta, né? Que chamavam, hoje já não tem, mas esse conceito não existe. O conceito é de REDS. Exatamente. Impacta várias áreas, inclusive essa questão. Então, assim, é uma realidade. É uma realidade mesmo. Próxima, Bru. Passei por uma cirurgia de joelho e tenho medo de me exercitar e piorar a lesão. Como recomeçar com segurança e recuperar a mobilidade? Aquilo que você falou, da alta. Então é ótimo, né? Como eu falo aqui, as perguntas aqui, a gente consegue fazer analogia com o que a gente falou aqui. Com certeza. Tinha dado um exemplo antes disso, né? Então são várias coisas, né? Primeiro, até brinco, operar é fácil, né? Fica bom que é difícil. Então, assim, existe essa diferença, né? Primeiro de tudo. Eu acho que hoje, nessa parte de reabilitação, por isso que tem crescido essa importância, que a gente sabe que é a continuação da cirurgia. Eu digo, por exemplo, cirurgias às vezes que não foram tão bem realizadas, você consegue compensar isso, né, numa boa reabilitação, como cirurgias que foram muito bem executadas, com uma reabilitação ruim, você não tem o melhor resultado. Exatamente. Então, assim, eu acho que aquilo que a gente falou, primeiro, né, é você trabalhar isso de maneira gradual e a confiança, né, para você recuperar essa segurança. Não tem como, até brinco assim com o jogador, falo, começa com uma marcha antálgica, eu falo, você só vai perder isso jogando, porque o jogo tem imprevisibilidade, você esquece. Exatamente. Aqui, por exemplo, você sabe, a bola para lá, ele já se prepara para bater para lá. Outra, tipo, ele sabe mais ou menos o exercício. É o que eu digo, no jogo, é tanta imprevisibilidade que você vai esquecer disso e vai vir naturalmente, você vai ver que você está pronto. Então, isso é a mesma coisa, né? Que eu digo, você tem que ir voltando e aí mostrando para a pessoa. Mas voltar, né? Não, e hoje a gente sabe, né? Várias coisas sobre o que eu digo, é que tem uma diferença que as pessoas não entendem, né? Entre mente e cérebro. Eu brinco, né? Eu falo que mente, né? Controla o nosso cérebro, né? E o nosso corpo é escravo do nosso cérebro. Então, assim, o que eu digo, teu cérebro aprendeu que você está doente, depois você tem que ir ensinando, porque é natural, por exemplo, teve uma lesão no joelho, como ela falou, uma cirurgia no joelho, aí você começa a botar mais carga contralateral. Por isso que hoje nós temos ali dispositivos, e ali mais uma analogia no que a gente falou, né?
Quando vai um paciente para academia, uma boa avaliação. Então eu vou ver que, por exemplo, ficou um desequilíbrio, eu preciso trabalhar isso. Ou não tem desequilíbrio nenhum, e por que ele continua mancando? É neuromotor, então eu tenho que botar propositadamente mais carga nesse membro para ele entender e o cérebro entender que está bom. Então é um processo neuromotor. Eu acho que a dificuldade é ter bons profissionais. Porque o que acontece, Bia, como a gente estava conversando aqui em off antes? É difícil. Hoje eu vejo, né, eu tenho uma pós-graduação, né, nessa área, em medicina do esporte, com essa visão mais do dia a dia, prática, não simplesmente para você aqui. No Brasil, a maioria ali, né, na faculdade, na escola, a gente treina, né, para decorar coisas e fazer uma prova. Né? Então não te prepara. Então eu vejo hoje que o profissional é mais formado. Então imagina para mim, que hoje, né, eu tenho, né, como dizer, né, mas hoje eu tenho a maturidade, né, para falar o que eu vou falar agora, que antes não tinha, eu mesmo me boicotava, né, porque eu venho de baixo, né, tem essas coisas, e hoje, né, com filho tudo, eu acho que eu tenho que ter orgulho, né, que eu tinha medo, às vezes se eu falar isso, talvez pode parecer breva, não, tem que ter orgulho de falar que sou bem-sucedido na minha profissão, né, eu sou referência, né, muito, né, esse metabolismo. Teve sacrifício ali. Teve, né, então assim, eu tenho que falar com orgulho, não talvez ali, e muitos, né, por isso, colegas me perguntam, qual é o melhor caminho para entrar na medicina, como vocês perguntaram no início, eu falo, a primeira coisa é ser um bom médico. Exatamente. Porque hoje, né, vocês ali buscam isso, o cara, quando você fala, o ortopedista já não é médico, ortopedista. E hoje em dia já não é ortopedista, é o joelhista. O cara faz joelho. Eu falo, cara, calma. E não então, olha por exemplo, mais nada. né, quando eu comecei, que a gente contou aqui um pouco, viajava com as categorias de base, no pré-mirim, não tinha nutricionista, não tinha fisioterapeuta, era eu e tudo. E, por exemplo, você viaja com uma delegação, como já aconteceu comigo, diagnostiquei apendicite, aguda, que foi depois. Então, várias outras coisas. E se tem que ser um bom não médico. faz o diagnóstico, você perde esse jogador. Então, se falar, vamos tomar um anti-inflamatóriozinho amanhã supurou. Então, amanhã supurou, septicemia. Eu tento estimular esse neles, porque eles sempre perguntam qual é o melhor. Eu falo, cara, a coisa mais importante é primeiro você ser um bom médico. Não tem outra, porque assim, na medicina saber que do vai esporte... ter que estudar pro resto da vida. Óbvio. Então, hoje eu vejo ali que, infelizmente... Né? A faculdade não te dá a formação que você precisa. Não, te dá por autorização para você correr atrás do conhecimento. E você tem que se dedicar. Cara. Olha só, por exemplo, ontem, né? Você está falando isso, eu atendi um paciente, óbvio que eu não vou citar o nome, vem ali, né? Buscando outros médicos, voltando à atividade física, aquela mesma história, né? Era ativo, parou no auge ali do trabalho, na questão ali... E aí começou a fazer, né, de uma maneira errada, usando coisas erradas, e teve ali um infarto ali ano passado. E eu explicando tudo para ele, né? Termos de VO2, o tipo de atividade, o que melhora a angiogênese, vascularização, né? Como é que funciona tudo isso, o que seria o ideal para ele. Aí ele falou, cara, eu busco, né? Nunca ouvi isso de um médico, que você está me falando dessa maneira, né? E ele... era da área, né, não médico, mas da área de saúde, a esposa médica, e falou, cara, a gente já foi aqui nos melhores de medicina de esporte, tudo, e ninguém me explicou isso como você está falando agora, porque está ficando tudo claro para mim. Estou entendendo, né, como eu falei, não significa que você não pode fazer mais nada. É o inverso, a gente tem que ver o que... Fazer o certo. E aí, por fazer exemplo, mais do certo. Aí eu explicando isso para ele, o que é intenso para você, através da variabilidade, aí ele falou, não, mas aí quando eu faço, eu me... sinto mal, eu falei, será que é hipoglicemia? Ele falou, não sei. Eu falei, pô, bota aí pra gente ver. Um dispositivo que você tem, você vai ver, você vai se conhecer, né? Então, aí você vê a tua variabilidade de frequência, você sabe que isso aqui é alta intensidade, que ele falou que quando ele acelera um pouco, ele falou, pô, agora pra mim tá tudo fazendo sentido. Eu falei, óbvio. Mas assim, é só você entender que é sistêmico, né? E quando o paciente entende... ele fica faz. Muito mais fácil. Óbvio, porque ele adere. Então, por exemplo, a gente, o que eu até falei para ele, ele falou, pô, ninguém nunca me falou isso. Eu falei, óbvio, estou te contando meus segredos, porque eu não quero que você seja meu escravo. Exatamente. Eu quero que você seja o teu médico e eu seja o teu consultor médico. Exatamente. Que assim, que eu tenha consulta com você a cada 6 meses, Exatamente. não precisa estar aqui todo mês. Tocando tudo exatamente. certo. E hoje aqui tem coisas, né, certos devices, certos aplicativos que você recebe aqui. Então, isso aqui foi uma grande mudança nesse sentido. Só que as pessoas ainda não entenderam. Se você vê, né, nos últimos 20 anos, quantos aplicativos, devices médicos, tecnologia foram ali, né, criados, como isso aqui,
E se você entrar numa academia, né? Volta ao tempo, se a gente pudesse, numa academia 20 anos atrás, entrar hoje, mesma coisa. Exatamente. Não mudou nada. As máquinas tem um mais bonitinho e tal, não sei o quê. Então Faz você tudo a vê mesma que coisa. não acompanhou. Não acompanhou Se você a mudança. pegar o Apple Watch, esse aqui, o Ultra, né? Eu uso vários ali dispositivos, minha mulher até brinca, né? Que eu compro, troco toda hora, tem vários Garmins, relógio, né? Eu falei, eu trabalho com tecnologia. O anelzinho. Esse anelzinho então, não é anel. Não, isso aqui é um aí dispositivo de saúde também. De saúde, eu vi. Então, eu falo ali para minha esposa, eu gosto de experimentar, porque eu trabalho com saúde e tecnologia. Então, isso hoje, o cara tá longe, eu consigo ver o que ele tá fazendo. Ver o que tá acontecendo com ele. A distância, claro. Como tem telemedicina, tem tudo. Então, nós hoje temos outros parâmetros de avaliar a atividade física com saúde. Só que o médico não sabe. Exatamente. Eu falei, daqui a pouco, né? Eu vou fazer um curso só para ensinar o médico, a utilizar o smartwatch. O que tem de recurso? Mas ele não sabe. Tem o recurso, mas bota como enfeite. Porque ele consegue aí ter um parâmetro e criar índices de controle com o paciente. E aí, como você falou, aumenta muito a adesão, adere. Você pode ali criar ali competições entre, digamos, um personal entre os teus alunos ou dentro de uma empresa por metas. Você recebe, estão conectados. Isso então veio para a gente ajudar e as pessoas ainda têm aquele pensamento ali da academia que você não mudou nada. A vida dos outros. Exatamente. Próximo, Bru. Tenho 55 anos e nunca fui muito ativo. Ainda é possível começar a praticar exercícios e melhorar minha saúde? Ou já é tarde demais para ter benefícios significativos? Olha, né? Como dizem, nunca é tarde para melhorar, nunca né? Nunca é tarde. Vamos lá, são Enquanto coisas vida é a esperança. Óbvio, são coisas diferentes, né? Então, digamos ali, né? Ele é 55 anos e nunca foi ativo, sedentário. Digamos que nós... Vamos comparar com outro paciente que até os 45 foi ativo e está há 10 anos sedentário, né? A condição atual dos dois hoje é igual, tá? O que diferencia esse, por exemplo, que até 45 foi ativo, tem uma memória muscular, isso é sabido, né? A gente sabe, como também tem uma memória do tecido adiposo. Então, o paciente que foi obeso na juventude, na infância, depois... Não é que ele não consiga. Ele realmente tem uma dificuldade maior, né, em ganhar peso. Ou seja, se ele sair igual o cara da memória muscular, volta a treinar, tem um resultado melhor, mais rápido, esse também, se sair... Tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, o que acontece? Óbvio que o outro vai ter ali uma resposta melhor, mas você consegue, né, e você vai sempre ter uma resposta, fato, você consegue se condicionar. Nós temos vários cases, né, de atletas bem-sucedidos. Quando eu falo atleta, que às vezes fala, não, existe o atleta profissional e o amador, tá? Que é um atleta, a pessoa que tem um treinamento ali, que eu tenho vários pacientes para correr o Ironman. É óbvio que isso não é um atleta, isso é um super atleta. Tem um treinamento maior do que os atletas. E não só isso, ainda tem o trabalho, para você gerenciar, é muito mais difícil. Então, às vezes, né? Então, óbvio que eu indico. E aí você tem que entender isso, que você tem que fazer de uma maneira gradual, com certeza, né? Por isso que eu falo, não tem que comparar ninguém com ninguém. Eu sempre busco a melhor versão da pessoa. Eu falo, cara, busca a sua melhor versão, tá? Então a comparação é sua com você mesmo. Se você começou e o outro que começou junto com você está a 500 metros na sua frente, mas você já percorreu 500 metros e estava ali na... Foi bom para você. Olha, os teus 500 e deixa o 500 do outro. Isso, óbvio, isso hoje que é um dos problemas desses apps, né? Que muitos deles te colocam numa faixa de normalidade, mas não te dá esse feedback humano. Então, por exemplo, não chegamos lá, mas foi muito bom. Foi quase, melhorou isso. Todo mundo quer um toque humano também, é isso que falta. Certeza. Por isso que é uma adesão menor. Reconhecimento, né? Óbvio, né? Então, assim, com certeza vai ter benefícios significativos sempre. E... Como a gente falou, não só físicos, talvez ali que seja o pensamento dele, mas eu falei, quando você começa isso, melhora teu nível de estresse, o teu sono, melhora a tua adesão a uma vida melhor. Então, consequentemente, vai ter vários benefícios, maiores até do que os físicos propriamente dito. Perfeito. Próximo, Bru. Estou enfrentando ansiedade e depressão. Quanto a atividade física pode realmente ajudar na saúde mental? E quais exercícios seriam mais indicados para começar? Vamos lá, né? Primeiro, isso aí, como a gente falou,
São doenças que crescem cada vez mais. E vai continuar crescendo. Então, como eu falei, as doenças crônicas são decorrentes do nosso estilo de vida, né? Então, hoje a velocidade de informação é muito grande. Eu até brinco comparação muito grande, que gera ansiedade. Muito. Eu, por exemplo, eu vejo as crianças, até o meu filho, às vezes eu falo para minha mulher, calma, né? Porque a criança hoje tem agenda. Sai da escola, aí tem aula disso, aí tem um horário daquilo, aí tem... Pô, criança com 5 anos tem agenda, como é que não vai ficar ansioso, né? Então, é verdade. Óbvio. Então eu falo, cara, calma, né? Como hoje eu vejo também, essa é a minha opinião, tá? Porque pra não... quem sou eu, né? Mas eu acho que tem muitos diagnósticos errados. TDAH em criança está na moda. Eu falo, cara, criança é criança. Então tudo ali, tipo... Você sabe qual é o maior índice de diagnóstico errado de TDAH? Que a criança não dorme. Só isso. Então, aí de manhã vai para a escola sem ter dormido, porque a criança hoje vai dormir meia-noite, 1h, aí leva o celular para a cama, e aí ele dorme 2, 3 horas. Ele chega de manhã, ele não tem foco, não óbvio, tem nada. Né? Então, assim, tu vê que tem isso. Então, a gente sabe hoje, né, que impacta totalmente, né? Você durante a atividade física, óbvio que isso que é o importante. Hoje, com conhecimento da fisiologia do exercício, eu entendo. Então, por exemplo, o cara que tem uma depressão, eu consigo aumentar o nível de catecolamina, que são estimulantes do sistema nervoso central, consequentemente combatem isso. Mas, por exemplo, isso só acontece no nosso corpo, senão não teria esse problema, em torno de acima de atividades que sejam acima de 75% do teu VO2 máximo, da tua frequência cardíaca máxima, ou seja, atividade de alta intensidade. Se eu ali, um ansioso, por exemplo, se eu faço esse tipo de atividade com ele, talvez eu esteja piorando. Olha como é que é importante ter o conhecimento. A gente sabe, por exemplo, que atividades, né, com volume maior, atividades ali oxidativas que as pessoas chamam como aeróbico, né, tendem a liberar mais endorfina do que, por exemplo, e a endorfina vai controlar nessa sensação de bem-estar, né, de apaziguamento, a ansiedade. Então você vê que tem uma relação, não só tem uma relação, como com o tipo de exercício que você faz. Então, óbvio que impacta, eu acho muito importante. Eu acho que, para começar, né, que pergunta, qual exercício seriam indicados para começar? Como eu falei, caminhada e corrida eu acho muito legal. Tem até um psiquiatra, eu vou até citar o nome dele, né? Nem conheço ele pessoalmente, nunca conhecia, já li o livro dele, né? Eu acho muito interessante, que é o Arthur Guerra. Maravilhoso. E ele tem um livro que eu recebi de um paciente meu, né? Que me deu, né? Ele falou, conversei com esse livro, me deu o livro de presente, eu li. É uma linguagem super lúdica, muito interessante, onde ele diz, né? Ele virou um corredor, um maratonista, e ele trata os pacientes dele sempre através da atividade física, porque sabe que isso aí é neuroendócrino, e né? Ele é especializado em dependência química. Ele faz um trabalho exatamente, né? Independência química, ex-alcoólico. Eu acho que ele escreveu esse livro com Nizam Guanais. Foi com Nizam Guanais, isso mesmo. Então, eu li. Tô fazendo propaganda dele sem nem conhecer, mas eu achei ele maravilhoso. Mas a gente tem que falar do que é óbvio, bom, né? Que a gente está dando exemplo e ele claro. Tem uma relação comigo, que eu também acredito nisso, né? Então ele botou atividade física, porque isso é uma coisa ali que eu falo. Quando você, no adicto, por exemplo, outras coisas, né? Quando eu tiro algo, não, por que o cara recai? Tudo sempre tem recaído, mas não é isso. Eu tenho que preencher alguma coisa que ele vazio, senão eu fico vazio. Tem que criar o bom vício. Sim, tem que gerar o bom vício. Que é o hábito, mas é o bom. Exatamente. Né? Nós temos até, né, óbvio que o excesso é sempre ruim, até em atividade física. Nós temos adictos, né, em atividade física. Isso hoje é uma verdade, eu vejo, né? Aquele cara que, só viaja pro hotel que tem academia. É verdade. Ele tá indo de férias. Sábado, domingo, feriado. Exatamente. Não tá Réveillon, todo mundo ainda tá se recuperando da virada. Ele está lá já de manhã cedo. Às 5 da manhã. Comecei o ano bem. Às 5 da manhã. Esse cara, pra ir pra Disney, só vai em janeiro, que aí ele faz a maratona do Pateta e tal. Porque senão não tem nada lá pra ele comer, nada. Ele fala, não vou, né? Então, assim, todo o excesso eu acho que é ruim, até com certeza. Pela busca da saúde. Também. Esconde algum vazio. Todo excesso esconde algum vazio. Mas acho maravilhoso e, assim, é importante. O importante é começar. Próxima, Bru. Sempre fico extremamente cansado depois do treino e sinto que meu desempenho não melhora. Pode ser algo errado no meu corpo, como alimentação inadequada ou outra condição? Pode. Com certeza, né? E ótimo que as perguntas, né? São perguntas que a gente indiretamente já deu até as respostas aqui, né? Então isso, como a gente falou, eu sempre digo que ou
tua alimentação acompanha o teu exercício ou o exercício acompanha a tua alimentação. Tá? E as pessoas confundem isso. E principalmente que elas confundem estética com performance. Eu falo, estética e performance são coisas diferentes. Em alguns momentos você consegue unir as duas coisas, mas não é a regra. Não é, né? Eu até brinco, numa aula eu estava fazendo uma aula sobre isso e consegui achar uma foto do Roger Federer, tipo, treinando, ele estava sem camisa e vindo aqui esticando uma mobilidade, magrinho. Aí eu brinquei, olha só, alta performance. Eu falei, nem depilar o peito, o abdômen depila, cheio de pelo. Tu vê que assim, né? Tem nada a ver com estética. Hoje em dia, todo mundo fala, é verdade. Então tu vê que o dele é óbvio que isso é uma alta performance. Mas eu fico feliz e normal. Óbvio. É a pessoa normal. Óbvio. Então, como eu falei, são coisas diferentes, É. né? Então, por exemplo, voltando àquilo que a gente falou de restrição de REDs, hoje é muito comum. Então, a pessoa quer ali, por exemplo, atividade física para emagrecer. Ok, não tem problema nenhum em relação a isso, né? Tem um déficit energético, né? Tá ali no jejum. Óbvio que isso vai impactar na atividade física. Se eu quero, por exemplo, né, performar, vou para um campeonato e ao mesmo tempo eu quero diminuir para estar ali com um percentual de gordura, pode impactar na tua recuperação, pode impactar. A primeira coisa que o nosso corpo faz quando para a atividade física, uma das primeiras, a gente tem que voltar ao basal, isso que gasta muito, por isso que dizem, o HIIT emagrece, porque é pouco tempo, aí tu fala, mas é pouco tempo, é muito intenso, quanto mais tu eleva a tua frequência, o teu corpo, mais o teu corpo precisa gastar para voltar ao normal, né? Então, o que acontece? Nessas condições, às vezes você faz aquilo, está consumindo energia, você não repõe, porque... E aí é óbvio, né, que isso impacta. Uma das primeiras coisas é a ressíntese de glicogênio, porque você precisa. Então, isso consome energia para você gerar energia. Se você não tem esse equilíbrio, vai sentir isso. E cansaço. Dificuldade para recuperar. Isso dá muito, por exemplo, alguns sintomas de REDS. Aquela pessoa que acorda e parece que precisa de 2 horinhas ali para o corpo acordar, né? Busca de alimentos muito ali... calóricos ou bebidas energéticas, precisa. Então, teu corpo te dá sinais. Sempre, é o que eu falo, né? você tem que saber entender, ler. reconhecer e ler. Próxima, Bru. Tenho artrite reumatoide e sinto dores frequentes. É possível adaptar exercícios físicos para aliviar os sintomas sem agravar a minha condição? É óbvio. Então, primeiro de tudo, né? Eu sempre digo o seguinte... Ela já disse até, né, algo que eu falo, né, de adaptar, né, você não tem essa de ir no médico e falar, não pode fazer nada. Não, o que você pode fazer, né? Se isso não pode, vamos fazer isso. Primeira questão é adaptar, né? Se eu tenho problema com impacto, vamos tentar ali. Hoje tu tem, por exemplo, esteira antigravitacional, como a gente tem lá, algumas academias, faz ali na piscina, faz coisa, enfim. Mas diante disso, não só isso, vamos entender, né, metabolicamente. Artrite reumatoide, né, é uma doença autoimune, né? E a gente sabe que a atividade física é um modulador do teu sistema imune, né? Porque é um processo inflamatório e reparo tecidual. Então, por exemplo, a atividade física, óbvio que aí não é de alta intensidade, que eu gero mais inflamação onde ela mais já estresse, tem mais inflamação. Mais estresse, então né? Mas modula. E quem tem artrite reumatoide, por exemplo, desgaste articular, né, da tua cartilagem. Você tem estabilizadores intrínsecos, que são os ligamentos, né? E você tem os estabilizadores extrínsecos, que são tendões dos músculos, enfim. Essas instabilidades, né, que você não sente, não é sair do lugar, essas instabilidades vão acelerando esse desgaste articular. Então, quanto mais ali forte, quanto mais estável estiver a articulação, já é um tratamento da doença. Menos desgaste vai estar tendo, né? Menos atrito. Então, menos atrito. Então, o que eu acho é exatamente isso. Você tem que adaptar, tem que fazer, até porque, né, o exercício físico ele libera miocinas, né? Que são citocinas anti-inflamatórias. Isso tem efeito sistêmico. Então, assim, vai estar modulando a doença dela e vai ajudar muito. Agora, o que fazer? A intensidade, essa que é a questão. Exatamente. Essa orientação tem que ser muito adequada. E até, por exemplo, o que usar, né, junto. Hoje você tem moduladores fitoterápicos que modulam, por exemplo... Ajudam. Sim, como, por exemplo, o boswellia, que é um ótimo anti-inflamatório. Né, Cúrcuma.
cúrcuma também, quercetina, enfim, nós temos ali um rol, né, que as pessoas hoje, né, podem estar ali utilizando, modulando. Suplementando para melhorar. Não é porque a pessoa acha que vou tomar só a cúrcuma. Não. Bote uma coisa na cabeça. Não tem bala de prata. Todos aqui, né? Movimento é vida. Então, e não tem bala de prata. Não tem. Não adianta existe. Tomar o que for se você... Faculdade de milagre eu ainda não fiz, né? Na época não tinha. Se tivesse, eu tinha entrado. Eu acho que ainda não tem, não. Não tem. E Deus também, ele até pode fazer um milagre, mas você tem que ajudar. Vocês que alguns chegam no consultório que eu falo, tem que ajudar. Eu falei, vamos ajoelhar os dois e orar junto. Esse milagre sozinho não vou conseguir operar, não, que você quer. Exatamente. Até para ter milagre, você tem que olhar para Deus. Próxima, Bru. Sempre ouvi dizer que musculação não é tão boa para o coração quanto atividades aeróbicas. Isso é verdade? Ou ela também pode trazer benefícios cardiovasculares importantes? Vamos lá. Vamos. E óbvio que a musculação, né, também importa. Vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplos práticos, né? Que eu falo, as palavras se perdem, né? Os fatos ficam. Vamos entender. Por isso que hoje em dia, né, tem um monte de especialista em medicina do esporte que eu vejo, né, que o cara acha que passar anabolizante pro cara que faz crossfit é ser médico do esporte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Se você não entender a fisiologia do exercício, você não entende. Então vamos lá. Só para fazer uma analogia. Depois vou dizer o que eu acho que é melhor, mas para que a gente entenda. Ano passado, a Sociedade Americana de Cardiologia, que é a referência mundial em cardiologia, né, classificou o VO2 máximo como o maior índice, né, de saúde cardiovascular e longevidade. Então tá. Então, o VO2 você chama de intensidade. Não, o VO2, né, é um número que é uma capacidade, né, sua, vamos dizer assim, né, não é exatamente isso, mas para que as pessoas entendam, né, leigas. É uma capacidade de condicionamento. Quanto maior o teu VO2, mais condicionado você é. Perfeito. Mais você consegue extrair o oxigênio daquele volume de sangue ali, ou seja, né? Então isso mostra condicionamento. Não à toa, quanto maior o VO2, menor o percentual de gordura. Por quê? As atividades, você tem os limiares anaeróbicos, né? Ou seja, então para o Usain Bolt, que a gente deu aquele exemplo, de repente ele correr na esteira, de repente não, provavelmente, ele correr na esteira, né, 14, 16 por hora, é baixa intensidade para ele. Com certeza. Então ele consegue estar correndo utilizando gordura como fonte de energia. Esse que é o atleta ideal, né? Quanto mais você poupar glicogênio, melhor performa. Para mim, por exemplo, se eu for correr 16 km por hora, é altíssima intensidade. Para mim... Tá? Então, primeiro para a gente entender isso, Com né? certeza. Então, quanto maior o VO2, ok. Na fórmula para calcular o VO2, entra a quantidade de massa muscular. Então, por exemplo, se essa pessoa, né, faz só musculação e nada de cardio e ganha massa, ela consequentemente já aumentou o VO2 dela. Se o VO2 é um índice ali de saúde cardiovascular, é óbvio que você está impactando. Mas a gente sabe hoje, né, que o melhor para isso são os exercícios combinados, porque tem uma capacidade aeróbica, né, tua potência aeróbica, que você trabalha isso, né, com outros tipos de exercício, que eu acho muito importante. Foi até o que eu estava conversando, tu vê que parece até que foi ele que mandou, né? Desse paciente que eu atendi ontem, né? Não, então, ele não se comunicou com a gente. Então, por exemplo, né? Você tem que entender isso para que você também estimule a angiogênese, outros tipos de esporte como endurance, né? Eu acho que são ali interessantes você trabalhar os dois de uma maneira correta, vão ajudar. A combinação, né? Esse a gente sabe hoje, né, que principalmente para pessoas a partir de 40, 50 anos, né, a combinação do exercício aeróbico, né, com de força, que o aeróbico, né, as pessoas acham que estar na esteira é uma das modalidades, é o melhor resultado. Perfeito. Próxima, Bru. Trabalho sentado o dia todo e tenho pouco tempo para me movimentar. Qual seria o mínimo necessário de atividade física por dia para eu reduzir os riscos associados ao sedentarismo? A gente também falou sobre isso, né? As perguntas estão ali legais, né? Então vamos lá. Por que eu acho legal, né? Então, como a gente falou, para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Se é sedentária, não faz nada, né? Eu vou usar essa frase, metade é o dobro. Então, assim, são coisas que eu falo, comece talvez ali, porque hoje as pessoas buscam fazer um esporte, né? E esquecem, por exemplo,
de atividades físicas, né, do dia a dia. Então, por exemplo, se uma maneira mora perto do trabalho, aqui no Rio tá mais difícil, né, que tu fica com medo de ser assaltado. Exatamente. Né? Mas olha, São Paulo tá igual, tá? Então, talvez se você não mora no Rio, é uma opção, vou né? Vou te dizer uma coisa, tá difícil. Fortaleza também tá difícil. Cheguei em Fortaleza, falei, vou dar uma caminhada. Não faça isso, doutor. Eu falei, tá bom, Então desculpa. tá difícil, né? Mas tudo bem. Dando exemplos. Então, se chega na empresa, pô, é 3 andares, vai de escada na sua casa, tente primeiro, já são pequenos detalhes, né? você vai Óbvio mudando. que não. Claro. E aí, por exemplo, como a gente falou, você ter ali um controle, você ser controlado, né? Não consegue ali fazer escondido. Você hoje tem mecanismos que te ajudam nessa adesão. Então, por exemplo, crie metas. Eu vou criar meta de passos. Que seja. Então, Entendi. por exemplo, se eu não dei no meu trabalho, eu vou complementar quando chegar em casa. Ou de lances de escada, ou de... Então, primeiro essas reloginho coisas já no mostra teu dia... quanto tempo a gente já vai tá mostra, sentado. né? Exatamente. Então, primeiro de tudo, eu acho que você tem hoje essas ferramentas que te auxiliam. Então, se você... A vida mudou. Até o carro hoje você já está dirigindo há mais de 1 hora. Óbvio. Pode parar pra Então, o que eu levantar. falo, a vida mudou e hoje nós temos soluções para isso também que auxiliam a gente nisso. Mas, respondendo ela, além de todas essas mudanças de estilo de vida, como ela falou, qual seria o mínimo necessário, né? Para ser considerado, né, uma atividade Não sedentário. física regular, é no mínimo 3 vezes por semana, né, de 3 a 4 vezes, isso dentro da literatura. Mas aí a questão do tempo, e que tenha pouco, aí onde a gente faz essa brincadeira com intensidade, né? Então, por exemplo, eu só tenho 15 minutos, meia hora por dia para fazer alguma coisa. Então, talvez, né, vale mais a pena fazer ali alguma coisa em intensidade alta, um HIIT e tal, que vai te dar um efeito. Ou, por exemplo, né, hoje, a Sociedade Internacional de Medicina do Esporte, a Sociedade de Cardiologia, tem estimulado tanto a prática que eles têm até, né, tem um novo statement que eles dizem que se você só tem 30 minutos por dia divididos, faça 10, 10 e 10. Então, porque às vezes a pessoa fala, então como falo, porque metade melhor que o dobro, né? Metade é melhor do que o dobro. Então, você pode colocar isso no teu dia a dia. Hoje já tem isso na literatura, ou seja, em pequenas doses durante o dia. Então, essa pessoa, hoje, graças a Deus, né, tenho uma outra vida, consigo ali me organizar um pouco melhor, né, dentro da minha loucura, mas ali no início, o horário que eu tinha normalmente que eu ia era o horário do almoço. Então, eu me programava nisso, eu ia no horário do almoço, tomava banho na academia, voltava ali e, consequentemente, né, atividade física, né, para um redistribuimento, né, redistribuição sanguínea e tudo, tira até um pouco da fome, eu comia menos no almoço, fazia minha atividade física, então você vê como é que combinava. Se você quiser, você consegue, né, tudo é a prioridade na tua vida. Né? É o que você está determinado a fazer. Então, é o que eu até brinco. Se determinar o mínimo, se determina o mínimo. Eu até brinco, cada pessoa é uma pessoa. Eu falo, eu, por exemplo, né, cada um tem uma rotina, eu consigo acordar cedo para ir trabalhar. Acordar cedo para ir treinar, eu não consigo. Tem pessoas que eu falei, eu não vou, né? Porque aí eu vou depois, né? Eu falo, para trabalhar, você acorda às 6 da manhã para trabalhar. É verdade. Eu vou. Eu de aí boa. falo, não, bota aqui então 5h30 para tu treinar 1 hora. Não dá. Também não consigo. Tá? Eu não consigo, tá? Mas eu tento, então, assim, tem pessoa que consegue, às vezes, aquela pessoa que fala, não, eu em casa acordo 4h30 da manhã, 5 e fico ali, até as 7 caladinha para não acordar ninguém, porque... Vai lá, bota uma bicicleta na varanda e vai ali. Vai perdendo vai tempo. fazer Tá perdendo tempo. Entende o que eu digo? Então Ficar são coisas... quieto 2. Óbvio. Então, por exemplo, tu pega esses relógios, né, como vários aplicativos. Tem ali, por exemplo, você não precisa nem disso, é só querer um monte de prescrição de exercício que tu faz em casa. Tem mesmo. Entendeu o que eu tô falando? Então, É você começar. consegue... Se comprometer com o começar. mínimo, né? Próxima, Bru. Você. Ultimamente, estou dormindo mal e li que exercícios podem ajudar. Qual a melhor forma de incorporar atividade física para melhorar a qualidade do sono? Melhor forma é fazendo, né? É o meio... Como que é? É começar. Com certeza, né? Então, isso, né, é sabido, é comprovado, né, que impacta, mas eu falo, depende do que e quando, né? Como sempre, como tudo. Se a gente, né, hoje enxerga o movimento, a atividade física, como muitos falam, né, como um tratamento para muitas doenças, como um medicamento,
Cada um tem sua dose, sua posologia, seu melhor horário, enfim. Você também Melhor tem que enxergar horário, dessa maneira. porque tem gente que malha e fica ligado. Óbvio. Tem gente que relaxa. Exatamente, era o que eu ia Tem falar que agora. ver. Então, por exemplo, aquele exemplo que a gente deu ali da ansiedade, depressivo. Então, se a pessoa que já tem a dificuldade de dormir, treina à noite, alta intensidade, libera catecolamina, né? Isso Fica vai mais estar difícil. piorando. Então, por exemplo, não é o ideal, é a atividade física, como a gente falou, né? É um revólver, pode matar ou te Ou curar. defender, né? Exatamente. Então, ou seja, talvez isso seja uma causa. E o que eu faço se eu só posso à noite? Então, talvez você busque atividades de mais baixa intensidade, aumente o volume, libera mais endorfina, te dá uma sensação de relaxamento. Então, assim, Exatamente. até isso é óbvio que impacta, a gente sabe disso, né? Normalmente ali melhora, mas você tem que entender o que, em que momento também, para dar o remédio certo, né? Com a posologia correta para a pessoa, para que você realmente consiga usar a atividade física como um tratamento. E hoje você consegue, para melhorar a insônia, Exatamente. depressão, ansiedade. Então, por exemplo, eu acho que antes de você começar, óbvio, né, que tem momentos que é emergencial, que não adianta. Por exemplo, eu tenho que entrar ali com alguma coisa medicamentosa para tirar o cara de casa, tirar para depois ali, né, ele ter esses benefícios. Não consigo, né? A não No ser meio que do eu- incêndio, você tem que apagar o Óbvio, incêndio. né? Depois Você você... não fala, não quero usar. Tá bom, contrata um guindaste, tira um malandro lá de dentro, senão tu não vai conseguir, né? É difícil, né? Então, Mas é verdade, sim, tá então, o certo. que eu acho, em alguns momentos mais você tem sempre Tem que uma tentar hora que você colocar tem que essas ir. estratégias Exatamente. A como hora certa. coadjuvante, Porque o cara inclusive. chega com depressão, não adianta você falar. Tem que mas tirar do buraco, você né? tirou do buraco, tá na hora. Vamos Óbvio. começar. Então vamos. Mas começa o mínimo. Vamos lá. Próximo, Bru. Pratico esportes regularmente, mas sinto que minha alimentação não está ajudando no meu desempenho. Que tipo de alimentos ou nutrientes são essenciais para melhorar a performance e a recuperação muscular? Acho que a pessoa já quer saber a questão de creatina, a questão... Acho que sim, não sei. Me passou isso. Vamos lá, né? O que é melhor pra mim? Vamos lá, a gente até Já falou sobre já alimentação. falou sobre isso, né? Então, tu vê que é um erro comum hoje, tu vê que é dúvida deles também. Então, que tipo de alimento, nutriente? Depende. Qual é o tipo de atividade que você faz? Por exemplo, se eu corro em baixa intensidade, eu consigo até fazer em jejum. Esse é o verdadeiro aeróbico em jejum, porque aeróbico é baixa intensidade. Então, normalmente, uma pessoa comum, né? Que não é um atleta, o que seria isso na esteira? Você está ali andando entre 4,5 e 6 km por hora, mais ou menos. Estou dando um exemplo, baixa intensidade. Então, isso aí eu consigo até fazer em jejum, né? Eu consigo mobilizar corpos cetônicos para utilizar como fonte de energia, ácidos graxos curtos. Então, isso que a gente chama de periodização nutricional, né? Na literatura, na ciência, o nome disso é bioenergética, que a gente médico não aprende na faculdade. Eu acho um erro ali muito grande. O que é bioenergética? É o estudo da interação dos sistemas energéticos, ou seja, se um glicolítico lático, um glicolítico alático, um sistema oxidativo aeróbico, com os substratos energéticos do que você está ingerindo. Então, é óbvio que impacta total. Então, você tem coisas ali que você pode usar, por exemplo, para certa atividade que você tem que repor, para outras não precisam, e isso impacta muito. Como eu dei o Você exemplo tem aqui que do ver tipo. o geral do paciente. Você tem que ter Óbvio, um mínimo de óbvio, exames, porque de óbvio. repente o cara está com B12 no pé. Assim, eu, quando atendia, eu sempre pedi muito exame. Aí chegava a pessoa, vitamina D, 17. B12, 120. Você olha assim, olha, eu não sei nem se você tem depressão. Vamos começar a organizar isso aqui. E as pessoas não entendem isso, que é, por exemplo, como você falou, B12 ou magnésio, são cofatores, né, que participam do teu ciclo de Krebs, que a gente esquece, né, o ciclo do ácido cítrico, e que, na verdade, a energia termina na mitocôndria. Sempre. Sempre. O que faz Então, bem para a mitocôndria faz hoje a gente bem sabe para disso, tudo. né? Então, se você, às vezes, não é um macronutriente, é um micro, você está precisando de um cofator que entra naquela reação. Magnésio é um, por exemplo, ele entra em muitas reações ali enzimáticas no teu ciclo de Krebs, que é o que te dá mais energia, fornece muito, é o que metaboliza o lixo metabólico da atividade física. Então, se você não tiver uma boa saúde mitocondrial, vai impactar em tudo. Esquece. Né? Então, com certeza, o melhor é que você tenha essa periodização nutricional, que você consiga o melhor substrato para o melhor treino. Só fechando aqui para entender, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um crossfit, um HIIT,
Eu tenho que ter o carboidrato importante, o glicogênio. Se eu vou fazer um exercício de baixa intensidade, eu posso diminuir. Se eu inverto os papéis, é óbvio que ela não vai performar. Perfeito que está se programando. Aí que tem a coisa do bom profissional. Bru, chegamos no momento Pipinho. Pipinho é o nosso mascote, filho da Ana, né? É um cérebrozinho. Não vê televisão. Não vê televisão. Só ouve headphone, mas com você bons vê conteúdos só. Mas E que ele a mãe gosta aí libera. de conteúdos sobre saúde, faz os exercíciozinhos dele, tá começando agora, acompanhando a mãe dele, né? Um atleta. E ele escutou os seus conteúdos aqui e ele preparou uma brincadeirinha, tipo um ping-pong, tá? Ele prepara algumas palavras ou frases, ele joga o que vier na sua mente, você responde para a mãe dele. Se você não quiser responder, passa, que ele também não fica chateado. Ele é bem educado. Ele Tá. aceita não e não faz birra. Mas responder com uma palavra? Como ou você não? quiser. É o que vier na sua O que cabeça. vier, tá? 1, felicidade. Meus filhos. 2, se pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê? Sabedoria, porque eu acho que é o que diferencia tudo na tua vida, né? No teu poder de escolha, né? E cada escolha traz uma consequência, Sim. né? E na vida você tem que fazer escolhas. Não escolher, inclusive, é uma escolha, né? Então, assim, se eu tivesse sabedoria, eu acho que ia me ajudar muito. Foi que pediu o rei Salomão, né? Com certeza. 3, resiliência. Para trabalhar no futebol é fundamental, né? Boa. 4, complete a frase. Ter saúde é. Ter felicidade. 5, propósito de vida. Propósito de vida, encontrar o meu propósito. Então, eu acho que isso é o mais difícil. 6, amor. Minha esposa, Natália. 7, mandou beijinho pra você, né? Complete a frase. O esporte é. Vida. 8, equipe. Equipe. Flamengo. Perfeito. 9, se pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Aí é difícil, que é tanta coisa. Eu acho que eu mudaria o mundo mesmo, né? O Todo. planeta, né? Porque eu acho que tá de um jeito que... difícil. Mas talvez ali a desigualdade social. Eu acho que é uma mazela de vários outros problemas de violência, de tudo isso. Essa diferença social, essas mazelas, para mim, são demais. E eu falo, o mundo é injusto, né? Então, infelizmente, a gente não escolhe pai e mãe, a gente nasce, né? É verdade. Então, eu acho que isso aí seria o que eu mudaria se eu pudesse. Perfeito. 10, uma frase ou um pensamento. Para Pode quem ser não tem nada, metade é o dobro, né? Eu Falamos tanto aqui, né? Maravilha. Foi Para quem não bacana tem demais. nada, metade é o dobro. Meu querido, queria muito te Eu agradeço agradecer. você. Vamos fechar Obrigado. o ciclo aqui. Maravilhoso. Eu esperava muito, mas você dobrou. A expectativa Dobrou foi a maior, hein? expectativa. Queria te dar de presente o livro Felicidade, que eu Ótimo. escrevi na pandemia. Eu me recusei a ser infeliz. Esse é o livro do Alex, tratamento do TDAH, mas com neurofeedback. Que, na verdade, a gente amplia É uma hoje técnica que muito veio além. do biofeedback. Olha, E o feedback. Isso, na verdade, né? Eu digo que... Eu tenho alguns atletas. Isso que eu ia falar. Que Que fazem a gente comigo faz lá. isso, né? Que eu falo que o esporte é a nossa Fórmula 1. Até brinco com isso, né? Nossos Foi vocês atletas, que a gente começaram. desenvolve Foi. coisas lá e traz pro teu consultório. É igual isso ali o mesmo. ABS, O a injeção. neurofeedback começou Então, com o isso é biofeedback. importante. Começou com o Exatamente. bio. Se a gente consegue E é tão potencializar interessante. A o nosso musculatura. desempenho Isso- muscular, a gente também consegue o nosso cérebro. Tomara que só cresce. Não, É. só cresce. E eu tenho pego bastante jogador de futebol agora. E com um bom resultado, aí você vê, né? Se você trabalha com isso, aquilo que a gente falou também na analogia, você vê que o compromisso, o comprometimento do atleta do esporte individual, né? Com esse... é Nossa, muito aí- maior É. do que do atleta. Aí E, voa, e esse aí livro a gente fala exatamente sobre as duas coisas, né? Não adianta eu ter só uma técnica, como o neurofeedback, se eu não mudo padrões comportamentais.
Então aí vem a importância do trabalho da neuromodulação. TCC, da terapia, mais a neuromodulação. Ótimo. Mas Porque é bem legal. é bem A bacana. neuromodulação. E Vou ver esse todos. aqui é o último meu lançamento, que é 10 minutos de saúde mental por dia. Eu acordo sempre às 6 horas da manhã, espontaneamente, e sempre que eu acordo eu fico lá falando o que Deus quer de mim hoje. Sempre pergunto isso, é a primeira pergunta que eu faço. E sempre me vem ou frases ou imagens. As frases eu sempre anoto. E aí estavam com 474, a gente selecionou 365. Pode abrir em qualquer ordem. Vamos. Não precisa ser aquela coisa... Como isso aqui você... é maravilhoso, né? Que eu digo hoje, né? Eu, por exemplo, algumas coisas ainda sou old school, né? Eu gosto do livro, né? Hoje você tem tudo isso ali no Kindle, é né? diferente, É né? diferente, né? Diferente. Você não E lê... se você tem a partezinha para anotar qual foi o sentimento que a Então, frase assim, te trouxe. é diferente. Tu vê que isso é uma coisa que está perdendo, né? Pois Então, é. por exemplo, eu venho de uma infância assim que foi muito ali rígida, né? A gente era obrigado, né, a ler, né? Era na marra. Então, assim, muitas coisas, né? Que ficaram, muitas feridas com meus filhos, né? Eu venho cicatrizando, né? Com certeza. E eu falo, Deus é tão bom, né? Porque às vezes eu me paro para me perguntar e não tenho a menor dúvida hoje, né? Que se me perguntassem hoje se eu preferia, né, não ter tido, né? Ou ter tido experiências ali que marcaram de uma maneira talvez não tão positiva para eu poder ter o que eu tenho hoje com meus filhos, se eu pudesse trocar, eu teria escolhido eu ter passado por isso com meus filhos, com para certeza. chegar nisso, né? Então a gente vê que Deus faz agora, a gente entende lá na frente, né? Que se perguntar, hoje eu não ali, né? É um sentimento que quem é pai entende, né? De você ver o teu filho sofrer ou não ter muito grande. E você só pode ter essa sabedoria porque viveu aquilo. Com certeza. Não tem como. Márcio, temos um presentinho aqui para você. Aqui é uma eco bag, né? Do Pipinho. Do Pipinho, aqui tá ele. E aqui atrás, faço, aconteço e inspiro. Pod People, eu fui. Que é o nosso lema aqui. Tanto presente, vou querer vir aqui mais aqui. Vai. Ó. Caderninho para você anotar seus sonhos e realizações aí do que vai acontecer, né? Uma canequinha para você continuar tomando seus chás. Ou então... Ou seu cafezinho. Seu café com leite, seu cappuccino. Seja como for. Isso aqui eu já vou botar aqui. Lindo. Isso eu acho que vai ter gente roubando, mas tudo bem, acho. é um roubo compartilhado. Certamente, né? É Por exemplo, a vida é cíclica. Quando eu casei, eu já tive alguém roubando meus presentes, era esposa, né? Agora com filhos são os filhos, só mudou ali o destinatário final, mas assim, o desvio continua igual. Mas é compartilhar o amor. Espero que todos vocês tenham gostado, eu adorei esse bate-papo aqui. E quem ficou ali com vontade de saber um pouco mais, conhecer um pouco mais da minha história, pode procurar minha história nas redes sociais. Meu Instagram é Dr. Tannuri, DrTannure. E para os profissionais da área de saúde que nos acompanharam, eu também tenho um curso de pós-graduação, que a nova turma vai ser lançada no próximo ano, que a turma desse ano já esgotou. E se vocês querem entender um pouco mais essa abordagem, né? Mais do que multidisciplinar, transdisciplinar, e essa metodologia, como se aplica isso no seu dia a dia, sejam bem-vindos, participem dessa sociedade com a gente e corram, porque todo ano as inscrições acabam, então não percam essa oportunidade. Agradecer a todos vocês, de coração, momentos maravilhosos. Para médicos? Para profissionais de saúde, né? Médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, sim. Sabe. Até porque lá... eu aplico um conceito que eu acho muito importante hoje, porque hoje, né, as pessoas se gabam em falar, né, que em suas clínicas, em seus locais de trabalho tem equipes multidisciplinares, e que eu falo, isso não adianta, tem que ser transdisciplinar. Exatamente. As áreas têm que falar entre si, então você tem que saber a linguagem e transformar isso numa linguagem comum entre todas as áreas. Isso hoje é muito difícil. Sabe, ano que vem eu tô lá. Também tô achando. Gustavo, se liguem. Tá bom? Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com esse cara maravilhoso que eu conhecia pelas redes, mas conheci aqui. Não é porque eu sou flamenguista, não, mas o cara arrasa. Se você não conhece, segue ele. @Dr. Tannuri, com 2 N's, não esquece, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha essa entrevista, porque muita gente precisa dessas informações, e aciona o sininho para receber todas as novidades. Muito obrigada e até o próximo Pod People.